Todo mundo pronto? Senhor, Sim, tecnicamente sim. Porque, teoricamente, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal que nos assiste na Twitch. Boa noite, pessoal que nos assiste no YouTube. Eu sou o Hokage, seja muito bem-vindo. Hoje, dando continuidade à Caçada na Névoa Sombria e, quiçá, será a última sessão. Então, pode dar muito bom essa sessão e pode dar muito ruim. Tudo depende de mim. Porque os meus jogadores são os melhores do mundo, ó, só nível top aqui. Então, falando dos meus jogadores, boa noite, Renan, que chegou em primeiro no Discord, até antes que eu. Tá mais ansioso de todos, porque nunca jogou um final de história. boa noite, mestre. Boa noite a todos que estão assistindo. Infelizmente isso é uma realidade, mas não é à toa. Eu tava esperando esse final. Porque é nesse final, com Elbaf, engenhoso, Lockfire, brutal, e Bastet, todo carinhoso com esse chacal dele aí, que a gente vai arrasar, você vai ver. Top. Quem chegou em segundo foi o Jeff. Boa noite, Jeff. Boa noite, espero que estejam todos bem nessa maravilhosa quinta-feira, que promete ser uma quinta-feira daquelas, né? Porque chegamos na final, quer dizer, eu no meu caso cheguei no final de mais uma Fast History. Mais uma. Mais uma. E essa é a segunda de muitas. Uhul. Isso aí. Lockfire, Hugo. Boa noite. Eu não consigo chamar o Hugo de Hugo mais. Vocês têm que entender que eu sou o Lockfire, entendeu? I am the Lockfire, entendeu? Tipo, já era. Claro que eu posso interpretar, mas assim, às vezes, sabe o que eu me sinto quando eu tô jogando com outro personagem? Eu imagino o Lockfire interpretando outro personagem, tá ligado? Tipo, a origem, Inception, tá ligado? Um sonho dentro do sonho, né? Pique isso. Bom, sejam todos bem-vindos à nossa aventura, que talvez acabará hoje, será? Acabará bem, será? A aventura, de fato, nunca vivos? Será? Morreremos gloricamente. Eu não sei o termo, mas enfim, morreremos? Gloriosamente? Gloriosamente? Morreremos? Saberemos. Chacal ainda ficará vivo? Isso aí... Nós ainda ficará vivo, né? Nós vamos se matar pra salvar o Chacal. A história acaba porque só sobreviveu o Chacal. Mas beleza. Guilherme, boa noite. Boa noite, entendeu? Hoje, um dia glorioso, um dia magnífico, um dia de muito amor, carinho e porradaria brutal na cabeça dos NPC do mestre, entendeu? Eu amo o Pedro, mas eu odeio os NPCs dele, entendeu? Exceto o Chacal, que também, né? Eu amo o Chacal, né? Não é nada louco. A Durf lá é gente boa. É verdade, a Durf. Quer dizer, eu acho que ela nem existe, né? Mas ó. O John também é, né? Pedro, não é pessoal. O John também é gente boa, né? É verdade. O Johnson, né? O taberneiro que faz... O da primeira história. Não, o John que faz... Não é o John, né? John que faz... Ah, não. Faz na taverna mais cedo? Sei lá. Dos gnomos? Eu quero só que É verdade. O Tritão. Eu tinha esquecido do John. Então tá certo. E é nessa vibe, good vibes, que todo mundo tá afim de meter a porrada. Mas antes deixa eu fazer o jabazinho. Quem quiser ter histórias todos os meses como essa que a gente tá jogando, considere apoiar a Guilda da Abóbora no Apoia-se. E todas as trilhas sonoras são feitas pelo College of Loop, também está no Apoia-se. Todos os meses você vai ter direito a trilhas sonoras, inclusive as trilhas sonoras que já estão lá você pode usar também. É muito, muito bom o College of Loop. E hoje eu estou tomando meu hidromel, então esperem altas aventuras. Up. Rockfire, faz aí o resuminho, por favor. Bom, sessão passada, modéstia à parte, nós fomos incríveis. Nós estávamos nos pegamos salvando a
Gnoma? Derby Derby. Era um Ralph. Era um Gnoma. A Halfling, verdade. Nos pegamos ajudando uma Halfling, salvando a coroa dela, que na verdade era pro Milo. Eu particularmente não queria nem a coleira, nem a coroa, nem ajudar um, nem o outro. Eu só queria, beleza, você quer? Eu ajudo, beleza. Nós conseguimos uma ajuda incrível da Durf, porque a Derby, ela nos ajudou de bom coração, ela nos deu abrigo, nos deu comida, nos deu informações de onde ir. Eu consegui um aluno. De fato. A gente... não sei a que final isso deu, mas nós estamos deduzindo algumas coisas, que boas ações geram pétalas. E a gente, no final disso tudo, encontrou uns guerreiros, vou chamá-los de guerreiros, que aparentemente tiveram a mesma jornada, exatamente a mesma jornada que nós, só que eles não conseguiram informações, não conseguiram pétalas, porque eles não fizeram boas ações. É o que nós estamos parcialmente deduzindo. Tá perfeito, é isso mesmo. E aí nós estava pra cair no pau, entendeu? Nós estava indo. Certo. Faltou muita coisa, desculpa. Não, tá correto. É bom ressaltar que quando vocês saíram do acampamento da Derby e do Derby, ele se desfez em névoa também. E ele foi embora falando pra você, em vez de Derby, né? Isso foi mágico. De fato, vocês conversaram um pouco com esses guerreiros aí da frente e descobriram que quando eles encontraram o lobo, eles simplesmente deram as costas e deixaram as panteras pegarem. E eles estão com um diadema de ouro em mãos, idêntico ao da Derby, tá? Lembrando os pontos heróicos, Hugo tem 2, Renan tem 2, Gui tem 2 e Jeff tem 3. Só que o Hugo e o Renan tem 2 pontinhos. Beleza? Gente, agora é isso. Acabou a sessão com você trocando ideia com esse da frente, que é esse aqui, ó. Ele se deu o nome de Jahal. E você dando um passo para trás para pegar o machado. E quando eles veem as pétalas nas suas mãos, eles pegam, olham e falam: será nossa! E a gente ia fazer o quê? Não posso pedir outra coisa, senão rola iniciativa. Rolar iniciativa. O mal já tá em cima já. Lembra de clicar no token primeiro, tá? Boa, Elbaf, isso aí. Ô, mestre, e o Chacal? Como funciona? Chacal tem o turno dele normal, você vai rolar a iniciativa Eu dele. rolo dele? Isso aí. Ele é como se fosse outro aliado. Só que você controla ele. Olha, eu já frente, a gente não tá ouvindo, eu também não ouvo. Alô, agora vocês ouvem? Agora sim. Ele funciona como se fosse um outro aliado. Só que quem controla ele, vocês podem até controlar junto, mas a última palavra é do Gui, tá? Do Bastê. Como assim? Ele joga pós. Tipo uma Lockfire na mão do Jeff. Isso aí. Só que no caso na mão do Gui. Não, mas ele joga depois de mim, tipo, exatamente depois. Não, ele tem a iniciativa dele. Você vai jogar a iniciativa eu posso dele. rodar, então. Tem uma ficha que eu fiz pra ele, tá embaixo da ficha do Lockfire. Tá, eu vou rodar. Ou seja, ele é mais propício a ser meu pet, só acho. Oxe, só porque tá... Oxe. É zoeira, Gui, eu não te beleza. trocaria por nada, você Mas é o a meu ficha dele pet. não tem iniciativa, né? Tem sim. Tem um quadrinho chamado Init.
Do lado dos atributos. Ué. Pera aí que eu tô tendo que rolar um monte de coisa aqui. É nada. Cara, Posso fazer, tá escrito lobo, aí tá escrito classe de armadura. Do lado direito de classe de armadura tem um dado de 20 lados. Tá escrito init nele. Achou? amor? No mesmo rumo pra direita tem um desenho de um dado. Eu não vi. Perdoe-me. Nossa, mas meus dados tão Nossa, bons o hoje, Chacal ainda bate antes de mim, velho. Ah, não. hein? Nossa, eu tirei... Bom, quem bate primeiro. O Jarral, ele grita pro outro. Por esse cara que tá com a também cara. tirei um. Não 2, eu tirei 1 e depois 2. Não 2. Entendi. Eu entendi. Da primeira vez que você falou, eu já tinha entendido. Mas obrigado, viu, por explicar. Vocês me ouvem? Alô, alô? Cabra, de novo, Ah, obrigado. não. Ô? Você sabe que é nós, né? Cara, eu te vi. De 2, no máximo 20. Alô, alô? Ué. Vocês me ouvem? Nossa, então a iniciativa dele é mais... Perdemos. Não, o pior é que eu concordo com você, o Lockfire, concordo. Toda vez que eu olho lá, eu falo alguma coisa, ou alguém faz alguma coisa, eu olho pro Renan e ele tá cascando o bico. Alô, alô? Oi. Agora vocês me ouvem bem. Sim. Só quando você fala. Quando você não fala, a gente não ouve. O Jarral, ele bota a espada, empunha a espada depois que eles estão hostis a você, claramente. Ele pega e fala assim: Bedar! Em guarda! Eu posso me posicionar só porque eu acho que eu tava na frente de todo mundo. Você voltou pra pegar o machado. Não, você voltou pra pegar o machado, fica aí. Ah tá, beleza. Esse cara aqui é o Bedar, tá? Cara, ele abaixa. Ele abaixa a besta de caça dele. Ele começa a mexer as mãos e falar algumas palavras. Vocês veem que os olhos dele começam a revirar. E ele vai castar 2d6 lobos. Nossa! olha lá. Então você quer brincar então de invocar animais. Pode sair 2, gente, calma. Eu vou invocar 45 9. Chacal. 9 lobos. Caralho? Nossa, Olha o Chacal 2 ali, ó. Não, mas olha. Nossa, 3, 4, Quê? 5, 6. Que? Ó, vamos fazer o seguinte, humanos contra humanos, Chacal contra Chacal, beleza? Eu vou ter que invocar Que? 45 chacais, peraí. Cara, sabia que aqueles pontos heróicos não é de graça. Esse cara, nossa, eu vou conseguir um ponto heróico, ó, tô enganando o mestre, nossa, lá, toma. O problema é que vocês veem, ele se cansa muito, ele fica muito ofegante. E ele usa o pouco de deslocamento que ele tem pra ir pra trás dos lobos que ele acabou de castar. Opa, peraí que essa coisa de iniciativa não tá no lugar bom. Ou melhor. Aí, Vou agora matar sim. esse cara. Só tem espaço pra um druida na mesa. Né? Agora o Baster ficou puto. Oh meu Deus, eu falei pra você ver a mamãe, Samuel. Espera um pouco, gente. Vou aproveitar e mexer com o meu dog aqui que tá... Vou dar a cal, hein? Se a gente matar ele, a gente mata todos os lobos aí. A magia dele não é conjurar animais.
É outra magia, porque ele rolou dado. É Eu outra acho que, magia, mano. Não eu acho é, que não é. compensa, Quando eu ela acho é que mais compensa não roda. tentar, hein? Acho que compensa tentar. Milo, Não, você. mano. Vai mesmo. Gente, falar é ação livre, não tem problema vocês conversar. Mas conversar sobre tática não é metagame? É um pouco. Então não vou Bom, falar nada. antes assim, tipo assim, eu já pego a clavo. Metagame, se eu falar uma magia, tá tranquilo. É ação livre. Sim, é ação livre. Falar se eu entre falar- vocês e tal, gritar, é ação livre. Eu Fazer vou tá- fazer. Entendeu? Se eu falar Fazer- as palavras mágicas pra fazer uma magia, é ação livre, então. Falar a tática em off na mesa também é um pouco de metagame, mas isso daqui é um jogo de, entre aspas, de tabuleiro também. Vocês têm que fazer as táticas de vocês, não tem Então problema. vai. não. Ô, gente, eu fico com o chacal, você bate nos caras, beleza? Afasta. Eu falo assim, enquanto isso eu tô pegando a clava também, e eu falo assim. Bom, vamos tentar derrubar o que invocou os lobos primeiro. Talvez assim que ele caia, os lobos também. Ah, mas aí a diversão fica menor. Vamos matar os lobos e quem sabe ele invoca mais e a gente mata e ele vai invocando e a gente vai matando. Vamos ver quem cai primeiro, ele ou a gente. Pô, claro, ideia boa. Aí eu dou um joinha pra ele. E pros outros eu falo assim, mata o cara primeiro. Todos que puderem usem magia de. Ou golpes ou qualquer coisa de dano em área. Vai ajudar. Vai lá, é o Milo. Tá mutado, Milo. Milo... Não, tô não. O Milo vai ser... Ih, Acho. Vai o quê? Vocês estão me ouvindo? Sim, Eu não agora tava, sim. deu uma cortada. Você falou que ele vai se deslocar, não ouvi mais. Tá, o Milo se deslocou para trás do pistache e vou usar a furtividade pra me... Então, deixa eu rodar Então, aqui. rola a furtividade. Pra se esconder, né? Isso, pra se esconder. Beto já, ó. Você acha que vai estar aí não? Beleza. Beleza? Ok. E eu já usei o deslocamento, ação bônus, um ataque. Quem que você vai atacar? Eu vou atacar o... Eu não vou lembrar por nome, mas vou atacar o primeiro. É o Tahal, Taj Mahal. É o Jarral. Mahal. É o Jarral. É o Jarral, tá. Então eu vou atacar o Jarral. Pode fazer com vantagem que você tá escondido aí. Não, você jogou Mas por só o que ataque deu? furtivo. Não, acho que deu errado. É, não, Ah. joga o ataque. Você vai atacar ele com o quê? Com besta, com adaga? Vou atacar ele com uma adaga. Pode fazer com vantagem porque ele não está te vendo. Você ficou furtivo a ele. Rola de novo. Tá pegando, mestre? gritou, velho. 23 a final? Acho que é, né, mestre? 23 tá pegando. Então tá bom. Sim, tá pegando. Vai Então considerar joguei aquele uma ataque, adaga. aquele Tirei ataque 7 furtivo mais ou não? um. Beleza. Sim. Mais um de. Mais. Deixa eu só rever aqui, mas eu não lembro se é 3D. É 3d6. Não, ô, Milo, o mestre tá perguntando se você quer considerar aquela rolagem de dados, eu acredito. É, essa rolagem de ataque furtivo aqui, ó. Porque Pra deu você não um precisar mais um. já tá rolado aquele ali, ó. O 18. Isso daí é uma macro. Se você quiser rolar de novo, lembrei, beleza. agora. Não, vou rolar de novo. Então rola. 3D. Que aí eu fiz essa macro, você não precisa escrever o código, entendeu? Mas beleza. 8 com 7. Mas eu acho que é 3d6 mais alguma coisa, não é? Mais o meu ataque normal. Então é 8 com 7. Não, eu falo assim, ó. Ali é mais proficiência lá, ó. Não tem mais nada. É Não, não 3d6. O dano, sim, é o dano mais destreza. Isso, Entendeu? isso mesmo. Então dá Ele 15 gritou aí. 3 vezes, mano. Isso aí. Deu. Geralmente. O rolamento ali que soma alguma coisa é a furtividade, não o dano furtivo. Entendi. Ô, mestre, deixa eu dar uma dúvida rápida. Você falou que quando eu ataco, deixa eu estar furtivo, óbvio. Ataquei a Isso. pessoa. Você Mas eu revela deixo de estar furtivo só pra quem eu ataquei ou pra todos? pra todos. Você revela Tá. a sua localização. Beleza.
Você ainda tem deslocamento, tá? Você pode se deslocar 5 quadrados normalmente. Como você já deslocou um, você ainda tem 4 quadrados se você quiser se deslocar. Não, eu vou continuar onde eu tô, atrás do pistache. Beleza. Parece do Lockfire. Passou? Passei. Eu bafo. Mestre, deixa eu te fazer uma pergunta. Aham. Pistache é de metal, né? Pistache de metal, né? E se eu usasse skater metal no pistache? Ah não, para com esses combos, seus putos. Filho da puta! O convênio está sendo combado? É isso? Não, agora você me cagou tudo, cara. Faz aí teu roleplay. O importante é você dormir bem. Eu tô O tranquilaço. importante é quando você colocar a cabeça no travesseiro, você se sentir Olha eu tranquilo. dormindo aqui, ó. Olha eu dormindo aqui, ó. Um sorrisão. Marcar e dorme na sessão. Ah, por falar nisso, o pistache, ele age depois de você, né? Sim. Tá. Posteriormente a moar. Então, mestre, eu já meto a mão no lombo do pistache. Quer dizer, na perna, porque ele tá em posição hostil, então ele tá em pé, pra atacar não tá aceitado, esperando a guarda. Tem que você ia dar um tapa na bunda dele. Já dou-lhe o esquentar metal, quer dizer, o guarda clava, né? E faço o esquentar metal no pistache. A minha ação é essa. Beleza. Pistache começa a se esquentar, ficar ígneo. E as E ele virou literalmente o Cerberus. Ele virou o cão do demônio mesmo, assim. virou quase um. Como é que chama? Um. Mastim. Como é que chama? Mastim do diabo lá? É um. É. Enfim, vai, foda. Eu não sei se vocês estão falando, também vou tentar. Vai lá. Vai lá, agora. Passou? É o pistache? É o pistache. Eu só vou dar um subiuzão lá pra ele, que ele sabe, que ele entende as minhas ações. Ele já vai dar uma pressionada assim na terra e vai sair com tudo pra cima do carequinha aqui. E já vai tentar dar uma mordidaça no careca. Tá bom. Na verdade, você, tudo que eu falar que der uma mordida da patada é aquele ataque maldito. Ó, mas ele vai morder no careca ou na careca? Ele vai morder a careca do careca. É crítico, hein? Vamos ver, peraí que eu preciso ler o chat aqui pra ver como é que vai ficar. Ou não, né? 13 é final. Não é final, não é final. Eu vou. Mano, é a primeira vez, já cheguei chegando pra esquentar, então vai ter que ser já um já e. Vai ser a sorte ou. Não, vai ser. Eu tenho 3, eu vou gastar um. É um D6, né? Isso aí. Boa! 18 é final. Ah, 18 é final, 18 é final. Final. 18 não pega. Quando ele vem, o pistache, ele bota a espadona na frente do pistache pra não pegar, tá bom? Eu gastei uma boa, não acredito. Não, gastou a toa, não, mas sabe que 18 não pega. É. Deve ser 19, certeza. Pistache passou, Ah, passou, né? Jarral. Cara, Jarral, ele olha assim pra você e já olha pro pistache na frente dele. E cara, fúria. Você vê que começa umas veias aparecer na careca dele, tá ligado? O quê? Como é que fala? O pescoço dele começa a ficar mais largo e com as veias pulsantes. E mano, ele vai atacar o pistache. Ele o quê? Pera Tá em aí, fúria. beleza. Tá em Beleza. Beleza. Tem bardo, você Deixa eu só ver uma coisa aqui, que ele tem uma... Depois vê o que eu também dando no chat também, mestre, por gentileza. Filho da puta. Peraí. Ah tá, beleza. Ele vai usar... Eu já leio já. Ele vai usar uma habilidade dele chamada Furioso e Imprudente. Tá? O que ele faz? Ele tem vantagem no próximo ataque dele, só que os ataques contra ele tem vantagem. Entendeu? O
que você colocou? O defensor impõe desvantagem, tal, beleza. Então a vantagem cancela a desvantagem. Então ele vai atacar normal. Considero da esquerda. É final, mestre? Ah, é, né? 24 é final. Aham. Final bruto. Ah, o Jeff. Aham. Beleza. Aham. 8 de dano. 8 de dano. Cara, na hora que ele abaixa essa espada, ele já vai fincar na cabeça dele de novo, na cabeça mais perto. Novamente, ataque de espada. Desculpa, eu rolei com vantagem, mas como eu falei, é o da esquerda. Eu não 13? tenho. É o 13. 13 provavelmente não meu rei. pega. Não pegou, meu rei. Beleza. Bastei. Essa iniciativa ficou bem legal. Ficou vocês, depois ele, depois... foi- Não, isso é iniciativa, vai aqui. O Basteta ficou. Não, o Lockfire tá dormindo. O Lockfire tá desmaiou. Ô, gente. Preciso da ajuda de vocês. Ô, mestre, procura uma magia que chama Ampliar Plantas. Pera aí. Por favor, e leia. Como é que chama? É... Ampliar Plantas. Puta que pariu. Tô vendo que eu vou precisar recorrer aos meus métodos. Vai lá. Calma aí, 2 minutos. Tô procurando Mano, aqui. esse turn order Aqui. tá Ampliar Nível plantas. terceira transmutação. Quer que eu leia? Essa magia canaliza a vitalidade das plantas dentro de uma área específica. Existem 2 usos possíveis para essa magia, concedendo ou benefícios imediatos ou a longo prazo. Se você conjurar essa magia usando uma ação, escolha um ponto dentro do alcance. Todas as plantas normais num raio de 30 metros, que é 30 metros centrado num ponto, tornam-se espessas e carregadas. Uma criatura se movendo na área deve gastar 6 metros de movimento para cada 1,5 metro. Viado. Você pode excluir uma ou mais áreas de tamanho dentro da área. Essa magia não pode ser afetada. Para não ser afetada, aliás. Você pode conjurar essa magia durante 8 horas e fertiliza a terra. Mas eu imagino que você não vai querer fazer isso. Ignora que o bagulho é... Eu vou É isso. jogar. São um raio de 30 metros, certo? Isso aí. Então, é porque é muito difícil usar a regra pelo celular. Então, ela tem 45 metros de alcance. Vai pegar todo mundo, cara. Pegar todo mundo. Então, Mas ele pode jogar mais Ah. pra lá e pegar o aro, o final do aro nos lobos aqui. Exatamente. Aí eu não sei. A música até faz essa parou. conta aí, mas faça essa conta. É isso que eu quero fazer, Mano, né? é que 30 metros dividido É por muita coisa. 1,5. Faz aí, Hugo. Quadrado pra isso. Não, eu acho que o Gui tá falando isso aqui, ó, Pedro. Ó, deixa eu desenhar. Eu Ó. sei, ele quer colocar o centro longe pra não pegar em vocês. Caralho, deu ruim. Abre aí a calculadora, gente. Faz 30 dividido por 1,5. Eu tô abrindo já. Tipo assim, por... Opa. Quero ver alguém se mexer. Vai? Dá 20 quadrado, bicho. Então joga tipo 20 quadrados pra trás do pistache, assim, mais ou menos, entendeu? Pra prender todo mundo deles e a gente ficar no espaço livre ainda. Então, tipo, ficaria... Nossa, é um... Mano, é muito grande esse diacho. Não vou conseguir Mas não, desenhar você isso. pode reduzir. Pode reduzir só pra... Só pra que mostrar. caiba só pra simbolizar que essa área é... É, vamos fazer assim então, O basquete Aí, é tipo pronto. o deck azul Magic, entendeu? ó. É. Não, mas Beleza. pode pegar o que tá em fúria. Não, beleza, pega aí. Quem que desenhou isso daí? Foi o- Fui eu. Tipo isso aqui. Pode É, eu pegar acho sim, que ele- Pode pegar do pistache ainda, pode pegar do
do triângulo ali do... Vou desenhar um pouquinho pentagrama. mais bonitinho. Vou desenhar vermelho. Pega do pentagrama pra trás, assim, ó. Tá bom. Tá, tipo Ah, isso não, aqui. então eu consigo fazer o bagulho. Peraí. Peraí, eu não Isso faz- aqui. Tem um cipó no meio do bagulho que é legal. Ficou parecendo um cipó. Mano, e aí nesse momento, velho, o Bastê, tipo, ele abaixa, assim, ele coloca as palmas das mãos no chão, assim, e surge, tipo, sobe um círculo de mato, né? Tipo, eu penso que, tipo, na altura O do Gara, peito das tipo o pessoas, Gara com a areia. Ele põe as mãos no chão assim. Tipo a coisinha de Avatar lá, entendeu? Que põe as mãos no chão assim. E aí começa a descer, tipo, os galhos dessa árvore grandona desce pra perto do chão, se estica. As flores ficam Começa maiores assim, o A matagal sobe, tipo, dificultar o por cima da rolê. cintura. E aí o Bastê tá com a mão no chão assim, de olho fechado e o mato tá subindo enquanto isso. Beleza. Enquanto vocês estão fazendo todas essas coisas loucas, vocês veem surgindo algo de trás, tipo daqui, ó. Bem devagar. A névoa fica muito mais espessa nesse local. Começa a ficar um frio um pouco mais intenso. E isso aparece. Pera aí. Deixa a bomba. Ah lá, ah lá. Até nós começar os combos, ele tava de boa. Ele inventou isso aí agora. E tá me xingando de bombeiro. Eita! Pera aí que eu vou Já vi. mostrar a coisa inteira, a imagem inteira. Isso faz parte da história, isso é bonitão, ó. Charuto. Pera Esse aí. TikTok é muito bonito, mano. Vocês Olha- veem isso aqui. Logo, vocês começam a remeter aquelas imagens que vocês tiveram nos seus sonhos. As longas galhadas de alce que ele tem e os olhos brancos. E vocês sentem todo aquele sentimento que vocês estavam sendo observados, agora é nítido. Vem dele. Ele continua a observar vocês. Caraca, Ele- mano, arrepiei. Nesse momento ele não faz nada. Ele está observando. Todo mundo olha ele, os outros guerreiros olham ele, dão um passo, você vê que eles dão um passo para trás de intimidação um pouco e fala assim: "É ele! Ele que tem a Belladonna! A ele!" Tipo, agora eles estão hostis ao bicho. Olha o negócio. Ao bagulho. Vocês sabem que é o Ser Nuno, né? Então, Ô, Messi, mas o careca aqui virou as costas pro pistache. Virou. Virou. Ah, eu posso fazer isso? Não, Ah, ele virar- se colocou. Virar as costas, pode. Ele não saiu do raio de ação do pistache. Não gera ataque de oportunidade, mas provavelmente era uma vantagenzinha aí, né? Porque o cara tá de costa. Vamos ver o tanto vocês vão chorar até lá. Vai lá. Passou, Bastê? Passei, velho. Chacal. Vamos lá, hein? Ai, ele vai morrer, o Chacal, velho. Ai, tem muita coisa no mapa pra matar ele. Mano, o Chacal, ele só tem um ataque, né? Ninguém sabe, mas ele só tem um ataque. Ele vai correr Ninguém até o sabe lado se do- ele só deu um ataque. do pistache, entendeu? Ô, mestre, ele tem aquele negócio de vantagem se ele tiver 1,5 metro do aliado. Se você puder fazer o círculo. Ah, Só um ele, círculozinho, no né? caso. É, só ele tem vantagem a 1,5 metro. É o mesmo rolê Não, 1,5 que metro é. eu quando eu tiver em fúria. Eu vou fazer uma Não, aurazinha não é igual só. o seu. O dele dá É vantagem ele- só pra ele. É ele que tem a Sim, vantagem, entendeu? Sim. E aí, mano, ele vai vir nesse lobo aqui de frente pra ele, na sincera, lobo x lobo, mordidão. Mordidão nele. Mas você fez com vantagem. Considero da esquerda. 6 a final. Mas é com vantagem, de qualquer... Não, é com vantagem. Ah, desculpa. Desculpa mesmo. 16 a final? 16. É, 16 pega. No lobo, né? 16. 16 pega. pera aí, deixa eu só subir o chat aqui, porque coisa Uma mordida, um kill, hein?
É, certeza. Fio, o tamanho do chacal, Meu Deus. chacalzão mesmo. Beleza. 6 de piercing. 6 Seis piercing. 6 piercing. Tem que ser Tá bem virando cedido pé. num CD11 de força, senão knock Tem que de jogar prone. pra trás. É jogado pra Ele é trás? derrubado. Derrubado, É tá pra bom. trás? É. Acho que é derrubado. Deixa eu ler em português aqui. Vou fazer então. Ele ficará caído no chão. Beleza. Nem eu sabia disso. É Da isso. esquerda. Alguém do Elbaf, Não, não é? O Bastê tem. Os bichos do Bastê tem isso. Quando ele Cara, É verdade, é os bichos do Bastante. Tá caído. E é isso, mano. O lobo faz isso. O chacal, né, no caso, não o lobo. Beleza. O lobo cai. O chacal se pondera sobre o inimigo derrubado no chão. Legal E é demais. Legal demais. Agora é o que não agiu ainda. Que é esse outro guerreiro aqui. Ele vai bater. Ai, caralho, se eu sair daí eu vou dar ataque de oportunidade pro pistache, caralho. Mano, ele vai sair daí, pode dar seu ataque de oportunidade, ô pistache. Porque o Jarral fala, ele é a nossa melhor chance. E ele já vira e vai pra lá. É como se ele obedecesse cegamente o Jarral. Nossa, Ou ele vai ele, ser porque vai tomar uma de mordida. mordida. Vai tomar uma de mordida. 22 é final? É final. Tá pegando. É, né? Lazarento. Tem dois D8 ainda de quem tá Tipo assim, jogando. enquanto o Tashi com a cabeça mordeu ele, viu que ele ia sair de lá e já jogou-lhe o corpo pra também dar uma mordida. Só que como ele tem cabelo, vai ser na cabeça. Vai ter uma mordida na Vai lá. cabeça. Deu 4 de energia e mais o dano de fogo de 2D8, né? E lá vem os D8 do garotão. E lá vem. Puta que pariu. Então É isso, 15, né? o cara deve ter uns 80 de vidas, tá reclamando. Ele toma, mas é o que eu falei, ele segue cegamente o que o Jarral falou. Então ele sai. Vem Não, pra- mas não, o deslocamento é parado no momento que o ataque de oportunidade acerta. Não, a gente derrubou essa regra no começo dessa história. É sério. Lembra uma hora que eu falei, mas não tem mais deslocamento. Lá nas Panteras Deslocadoras. Aí eu falei, mano, deixa essa regra pra lá, porque eu tenho que Beleza. reler isso aí. Eu não lembro se vocês lembram, é Beleza. sério mesmo. Não, tudo bem. Vem aqui, vem aqui. O importante é você dormir tranquilo, né? Essa O eu vou importante é quando Não, você deita sua cabeça no travesseiro e dormir. Ele vai atacar o Cernudo. O Pedro grita com o cara e o cara não acerta. Cara, você vê ele pronunciando algumas palavras e ele meio que dá uma baforada. Nisso a lâmina dele começa a ficar gélida. E ele ataca o Cernudo. Agora o mestre quer brincar sozinho. Ele vai usar um dono NPC da dele bola. pra bater outro no NPC dele. É o dono Aí o da NPC reage e tal. Não, vamos sentar. Pô. É o da esquerda, gente. Não, Tô é rolando legal com jogar vantagem no da Que esquerda. bancada. E aí, vocês acham que 22 é final ou... 22 pega? Não é. É final Não. e não pega. Não pega Eu acho 22. que é final e não pega. Eu também acho que é final e não pega. 22 tá pegando. Eita, pegou. Nossa, 7 cortante mais 7 mais um cortante. Não entendi que foi essa jogada de dado aqui não, pera aí. É, Oito é 7 na ida e na volta. Quando ele tira esse cara. Foi. Ah, não, é que eu fiz É que errado. na volta corta menos. Essa espada é versátil, eu ia fazer igual o do Lockfire, que se segura com as duas mãos é um, segura com uma mão é outro, tá ligado? Como ele segurou com uma mão só, é o 1 de dano. Só que ele usou a afinidade elemental dele, tem mais um D6 de dano gélido. Um D4 que a gente combinou, né? Sim. Ah,
Então são 3 no Cernuno. Tá bom. 50%, 50%. Cara, vocês vê cortando o Cernuno. E nisso, o Cernuno, os olhos que eram brancos, se tornam vermelhos. Filho da puta. Nisso, todos vocês entram em transe por um segundo. Peraí que agora vai vir a parte que eu preparei desde o começo dessa porra. Ah lá, é sempre na minha vez. É sempre na minha vez, só porque eu era o próximo. Vocês começam a tremer. Só que vocês não caem. É como se vocês fossem arrebatados por um momento. Eu vou esperar o Jeff voltar no Roll20. O Jeff caiu só no Roll20 ou caiu no coisa também? Pera aí, Nossa. volta lá que eu Mano, tenho que essa colocar. sessão já é a segunda vez que eu me arrepio, mano. Boa! Caralho. Me sinto lisonjeado desse jeito. Não, mano, É como se vocês fossem arrebatados por um momento. O Cernuno não sabe até então quem é quem aí. Vocês se veem num longo corredor. Parece que gotas caem ao longe. É como se fosse barulho de caverna molhada, sabe? Que estalactites vão pingando. Nisso, uma luz vem lá do fundo, como se fosse um trem. E de fato ela bate no meio do peito de vocês com uma força tremenda que vocês quase caem no chão. Vocês se arqueiam e eu preciso que vocês se numerem de 1 a 4. Sem repetição. 3. 2. Então o Renan é Chacal 4. Não é nada? Chacal não. Quem é o 1? Bastante. Eu. Renan, Eu é o Bastê? Bastê? É. Você começa a... Você acorda desse transe, olhando para o lado, e você tem uma coisa na sua cabeça. Todos merecem uma segunda chance. Meu último golpe nunca é letal. Isso é um delírio permanente seu. Quem é o número 2? Eu. É o Baf. É o Baf. Quando matar for mais simples que curar, eu escolho a primeira opção. E sempre me faço essa questão. Você sempre se faz essa questão. Matar é mais fácil que curar? Quem é o número 3? Lockfire. Ai, sou eu. Tomara que não seja nada covarde. Eu priorizo a vida dos meus aliados, mesmo que tenha que recorrer a meios extremos. Eita. Não, combou bem. 4 é o Renan. Eu não consigo mentir. Tampouco consigo ficar calado. Quando posso, digo sempre a verdade. Eu acho que não, hein? Deu ruim, hein? Dia 7 de julho eu escrevi essas coisas, cara. Tá no Não dá pra WhatsApp. ver a tela branca, mas a gente Ficou branco. acredita. Deu merda. Isso são delírios permanentes de vocês. E vai seguir vocês pra sempre. Ou até que alguém consiga tirar esse delírio de vocês. Beleza? Vocês veem que os demais, quando vocês acordam desse transe, e com isso na cabeça de vocês estão ofegantes. Só que quando vocês veem os outros NPCs, eles estão do mesmo jeito. Eles também têm seus delírios. Vocês não sabem quais são. E é isso. Segue o baile. Beleza. Eu vou imaginar que foi tipo um flash que aconteceu, mas eu continuo normal. Beleza? Fisicamente, sim. Eu viro pro careca e começo a ir em direção a ele, tipo assim, e gritando: não vire as costas para mim! Porque, tipo, ele é um bárbaro também, ele vai fugir da luta, é o que eu estou, Tá bom. tipo, deduzindo, então eu vou pra lá. Mas o careca tá aqui. Ah, entendi o que você quis dizer. Tá bom. Aqui. Beleza. E vou entrar em fúria. Fúria. E vou bater. E vai bater. E vou bater. Vai bastante. Vem bater então. Vamos lá, eu confio. Gente, Nossa, vocês caíram tudo. Eu não tô vendo
nem o Milo, nem o Elbaf. Eu não consigo ver você. Eu tive que dar um reconnect pra mim também, todo mundo caiu. Então, pera aí, deixa eu dar um reconnect. Tá, mano, esquentar metal e armar, né, Hugo? Nossa, mas eu não tenho. O Bafo tá em Vou bater concentração. com o machado grande, mestre. Não, mas eu sei fazer. Beleza, mas não é a sua vez. Mas eu não vou fazer não, seu pilantra. Ô louco, Guilherme, é isso mesmo? Você não vai usar o bagulho em mim, sou seu amigo, velho. É de concentração, pera aí, eu vou usar os outros que dá pra usar antes. Beleza. Ó, vou bater com o machado grande. Machado grande. 10 não é final, né? Não, é final. Não pega 10. Beleza, eu vou bater de novo. Usando a minha habilidade do sacerdote da guerra. Ataque bônus, beleza. Não, mas Beleza. você usou sua ação bônus pra entrar em fúria. Beleza, então eu vou usar só o meu ataque extra. Beleza, mate pau. E... 21 é final? 21. 21 é final? 21 tá pegando. Beleza. 7 reduz pra 3 por conta da fúria dele. Opa. Assim, como funciona isso? É igual a fúria do Berserker. Dano cortante Todo dano que perfurante. ele recebe? É, todo dano não mágico, Sim. né? Mas, ô mestre, Oi. eu tô em fúria. Então eu acrescento meu dano de fúria aí, viu? Tá, quanto que é? 3? São 3, então dá 10, Aí vai pra metade, 5. 5. Beleza. Já adicionei. É só isso que eu faço. Beleza. Que E você aí, eu não vou. É uma ação, mas eu vou só dar um grito. Vamos dar uma porrada nesses caras! É que eu tô com. Eu tô em fúria e eu sou do lobo. Então todo mundo que está batendo em alguém 1,5 metro de mim tem vantagem. quer? Beleza. Nossa, mestre. 1,5 metro de você. Peraí, eu tenho vantagem. Você tem vantagem também? Claro que eu tenho, porque o cara usou o ataque descuidado lá. É verdade, tem razão. Faz de novo o primeiro ataque, então. Então eu vou rolar o primeiro ataque de novo, um D20. Um D20 não, um ataque, né, no caso. Um adendo. O cara que bateu no Cernuno, eu acho que ele não alcançava o Cernuno por causa do Ampliar Plantas. Mas foi tão lindo. Então já foi, já. Eu tô colocando aura pro Hugo e não tá indo, cara. Será que Eu é sou por causa da aura dele? inaurável. Eu sou inaurável. Será que é por causa da aura do Chacal, né? Não, não é não. Não sei, cara. Depois eu vejo isso aqui, mas... Lembra disso, tá, Hugo? Tá bom. Sobre o 1,5 metro a mim? É da aura do... Não, beleza. 12 é final? É final. Não pega. Você vê que ele se esquiva meio que num instinto de bárbaro que ele tem também. Leva um no meio das costas, grita de dor. Ele tá ofegante, mas ele tem um alvo. Beleza. Nisso é o Bedar. Só que antes do Bedar, os lobos agem em bando. Ai. Esse daqui vem até aqui. Até aqui. Ô, mestre, o deslocamento tá reduzido, tá? Cara, é verdade, mano. Ó, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Tô- Z. Todos... Não, já foi. Agora tá na posição correta. A cada 6 metros é 1,5 metro. Tá, então esse daqui vem até aqui. Então eu vou deslocar todos um só, beleza? Um quadrado. O lobo vai ser um ataque no Chacal. Dois No ataques... pistache. Perdão. Um ataque no Lockfire.
um 2 no pistache e um no chacal. Beleza? Opa, Mas o cara tá deitado, ele tá deitado, ele tá caído. Quem tá caído? Quem? Tá caído. Esse cara aqui, Esse ó. aqui tá caído? Mas ele tá agarrado? Você colocou a carinha nele ali, ó, o quê? Tudo bem, mas ele tá agarrado. Caído no chão. Não, Então ele tá ga- caído no chão. Então ele gasta a movimentação dele pra ficar de pé. Que já tá Ele não dificultada. Então Vamos é lá. ataque com desvantagem, né? Porque ele demorou pra levantar e pá. Caralho, É, gente, ué. você chora pra caralho. Tá Ele- bom, tá bom, tá bom. Se reduziu em 1/4 a movimentação dele, e ele gastaria um deslocamento, teoricamente ele vai necessitar de 4 deslocamentos pra ficar em pé. Nada. Tá bom. Negativo. Então vamos lá. Fica em O pé. ataque Ele tá no, na ponta da cabeça. no Lockfire. As pernas amarradas. Ataque no Lockfire é uma mordida. Usa o da esquerda. Deixa vir. Brota. Com vantagem mesmo? Por isso que eu falei, uso da esquerda. Ai, 9 beleza. 9 perfurante, faz um teste de força. Tem vantagem. Vai lá. Eles são igualzinhos do Chacal. O modo que o Chacal é muito mais da hora. E o ataque deles é mágico. Que eles são espirituais. E depende do nível deles, né? Ô, qual que é a lógica de deu. Nossa senhora. Você tirou 2-1, cara. Meu Não Deus! tem como tirar 2-1. Não tem. O dado tá trolando, velho. Bro. A gente tá tirando bastante crítico igual. Você Você tá caído. Ataque. Primeiro ataque no pistache. Ah, eu tenho que tirar 4, né, de dano, peraí. Não, é ataque mágico dele, tá? Ele é um lobo Ah, espiritual. ele tá Ataque... piercing. Piercing, dano 9, piercing. Mas, cara, eu fiz isso por... Perfurante. Não vou nem falar nada. Deixa eu seguir, vai, foda. Vai, tira aí. 11 eu também acho que não pega, né, o pistache? Não. E em cima do chacal com desvantagem, então. É sobre isso. 7 não deve Não pegar. pega, Beleza. não pega, não pega. O Cernuno, eu sei que é o Milo, mas Cernuno age várias vezes. Depois de todo esse rolê, os olhos dele começam a ficar verdes. E nisso vocês sentem o chão tremer. Du, du, du. E isso aparece. Meu Deus. Um gigante. Quer ver? Ah não, logo do meu lado. Nossa, o tamanho do negócio. Misericórdia. É um Bicho ente. vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Nossa, ainda bem que eu não tô com os dias contados pra morrer. E o Cernuno para. E agora ele olha cada um de vocês. E ele está, de fato, é como se todos vocês se sentissem observados de perto. E é o Milo. O ente vai agir lá no final, tá? Já vem, vou só pegar uma Quem coca. invocou os lobos. Ok. O Milo se desloca. Próximo, atrás do... Entre o... Esconder atrás do chacal. Agora eu não quero me esconder, eu Bandido. tô pensando no negócio. Aqui. Daqui eu consigo atacar careca, né? Com a arma à distância. Consegue. Tá. Beleza. Eu não preciso de vantagem nisso. Você tem. Tem gente perto, né? Tem aliado perto. E fora isso, ô Messi, como funciona esse esquema dele de desvantagem? Vai ser... Ele tem desvantagem contra ele. Tá. Aliás, ataques contra ele tem vantagem. Beleza, eu vou atirar aí com uma adaga. Eu vou atirar uma adaga nele, então. E aí ele tem vantagem? Vou rolar mais. Rola de novo.
19 é final? 19 é final. 19 pega. Era Você 19. quer me quebrar, velho. Se eu tivesse gritado naquele dado de 6, eu teria acertado. Eu vou... Tá, vou rolar meu dano então, só um ponto heróico de dano adicional, posso, né? Ponto heróico de dano adicional pode. Posso, tá, beleza. Caramba, você vai rolar 4d6 mais o Nossa. dano do bagulho. 4. Isso. Então vamos lá, barra. 4d6. 4D6. Ok. Bora lá. Caceta. Boa. 22. A matemática não... 22 total, né? 22 total de dano. Tá, peraí. Vai perguntar como que eu matei ele? Só pra eu saber. Não, ainda não. Cara, Vai, não agora. ele tá muito lenhado. Ele cai sobre um joelho, sabe? Segurando pela espada, assim. Beleza, eu usei deslocamento. Tal. Vou usar ação bônus pra me usar furtividade atrás do pistache. Aham. Então bora. Vai se esconder, tá bom. Quando o pistache foi, ele vai atrás. É. Beleza. Deu certo? Nunca, Sei. você nunca vai Não, é saber. verdade, eu não vou saber. Eu buff. Você vê saindo do meio das árvores uma árvore. E isso te deixa espantado. Cara, ele é imenso. Ele tem 9 metros fácil, isso daí. E ele se move muito lentamente. E ele olha pro Cernuno. Olha pra todos vocês. E você sabe, assim como o Pistache, ele tá aguardando ordem. Entendi. Ele alcança, tá? Só pra saber o alcance dele, alcança até aqui. Tudo. Ele alcança tudo, bem dizer. Se tá dentro da floresta âmbar, tá dentro do alcance dele. Isso aí. Exatamente. A gente percebe isso que ele tá, então eu percebo que ele tá esperando uma ordem. É nítido. É nítido. Então eu falo que Einstein me ajude. E eu vou me deslocar perto do... Pera, deixa eu ver o negócio antes. Ixi, tranquilo. Vou me deslocar mais pertinho aqui do Loquinho. Deixa eu fazer esse cálculo aqui. Vai entender, cara. Eu consigo fazer uma aura de 3 metros pro Lockfire. Mas de 1,5 metro eu não consigo. Não, mas pode ser uma de 3 mesmo, não tem nenhum problema. É, né? Raio de fogo No cara que tá atacando o Cernuno. E eu falo, não ataque, ô, seu idiota! Você fala isso mesmo. Eu falo. Beleza, pode ir. Eu tenho que fazer alguma coisa ou é você que dá o dano? Arremessa um cisco de fogo de uma criatura. Ah, é um ataque à distância com magia, né? Então mete um D20 mais 3 mais seu modificador de inteligência. Muito bom. Eu tava mutado, mas eu vi o Milo dando 22 de dano, tá? Só pra deixar claro. Ele não passou o recorde ainda, né? O recorde é 29, não é, do Elbaf? Não, o Lockfire na primeira vez deu 50 e pouco de dano na É primeira vez. verdade, verdade. Elbaf, 20 é final? 20 é final. Você tá corrompendo ou você tá preservando? Preservando. Beleza. Faço a Gente, mínima ideia. Você Você, não nesse momento que preserva, você faz tudo essa magia e você preserva, você sente alguma relva molhada, um cheiro de relva molhada gostoso sobre suas narinas. E o Cernuno olha pra você. Você sente... Melhor, faz um teste de percepção. Você vai fazer gastar um 20 pra fazer a percepção, quer ver? Ó, ainda bem. 13 é final? É final. É simples, você sente que ele não está hostil a você mais. Bom. Pode rolar o dano do raio de fogo que 20 pega. Eu quero invocar do meu íntimo o meu elemento de fogo.
Top. Como é fogo, é um D6. Então Então é você tá usando- D10 mais um D6? É um D10 mais Porque um o cara D6. destruiu. É isso? Porque o cara é. É de gelo? Afinidade Nossa, é elemental. verdade, a Sim, afinidade mas dele é de gelo. O cara é de gelo. Ah não, mas aí ele teria. É como se ele tivesse resistência, né? Mas é o que eu falei, só conta pra É. frente. Só vai pra frente, né? Aí é um Não, mas D6 é por. legal saber disso. Ah, sim, justo. Toma então aí. 11 de dano. Cara, ele toma isso. O ombro dele dá uma queimada bruta. E é o ombro que ele tava segurando a espada. Você vê que ele tem que segurar. Ele joga a espada pra outra mão. E essa mão é nítido. É fácil perceber que ele não manipula a espada muito bem. Fica meio tremulosa na mão dele. Passou? É o pistache, né? É o pistache, perdão. Eu coloquei, mas é o pistache. Tá. Bom. Se eu atacar esse cara aí, ele tá em desvantagem, né? O certo é não, Não, mas vai, você pode tem meter o pau. vantagem. Eu acho que Ah, não, quem tá caído é o outro o aqui, né? Lockfire bateu nele. Ah, é, você tem Não. vantagem. Porque os ataques contra ele tem vantagem. E a hora do Lockfire, não dá vantagem também? É verdade, tem essa também. Mas não existe vantagem dupla. Não, mas ele tá anulando a vantagem que ele recebia, não é? Não, não. Ele tem vantagem quando ele Ele ataca. quem? O pistache tem vantagem. O pistache tem Não, vantagem todo quando ele mundo ataca. tem vantagem. Porque assim, o Jarral ele fez uma habilidade que ele tem vantagem nos ataques dele, mas quem fizer ataque contra ele tem vantagem, Também. entendeu? Então o Pistache já tava tendo vantagem, entendeu? Entendi. 18 é final. Ai, caralho. 18 não pega, hein? Não pega. Lembra que 18 não pega. Eu Você sei. tem pontinho, você tem Eu pontinho. não tenho pontinho, só tenho pontão. Não, Você tem 2 você pontões. Eu tenho 2 pontões. Você não É o tem Milo 16? que tem. O Hugo tem um Ah, pontinho. não. É o Hugo que tem um pontinho, tá certo. O Milo Renan vai também. ceder o pontinho dele pra esse aí, tá bem próximo, né, de passar. O Milo vai ceder o pontinho, então, pro... Ah, eu não vou nem rolar, né, mestre? Não precisa. 19 é certo. Ah, moleque, então sabemos que a CA é 19. Então, Gastou um pontinho. Nossa, 19 é muito. Mais o dano de fogo, né? é senhor. 2 Tem D os dois D8. Acho que é 2d8, é. e toma. Tá? Respeite Ah, a Toff. Respeite a top. Quem que é? Não entendi. A referência eu entendi, mas não É que entendi. o Bastê falou assim, e coloca igual aquela coisinha, Aquela mina do Avatar. coisinha do Avatar. Não é coisinha do Avatar, respeita a Toff. Stash, como que você mata ele? Bom, o nome fala, né? Mentira, o nome não fala não. Chama lá de seleção de energia, mas simplesmente vai começar a cavucar o peito dele com as patas, com as suas garras de metal e vai abrindo ele. Eita caramba. Caraca. Qual que é a sua Nossa, coisa né? mesmo? Qual que é a sua... A sua... Ah, a gente acabou de falar o nome, eu esqueci. Afinidade? Delírio. Qual que é seu delírio mesmo? Você escolhe matar do que curar quando for mais fácil, né? É isso. É. Então beleza. Gente, se atenta a isso daí também, tá? O delírio tá ativo toda hora, beleza? Mas uma pergunta, isso se aplica tanto para aliados e inimigos? Ou tudo, tá? Tudo. Animais, plantas. Animais eu pensei, mas tipo, inimigo Aí porque é um pega que eu o não sou, ligado que tipo, tá muito ferido, fala, vou matar. é. Não tem jeito. É isso mesmo. Essa é a ideia.
Aí pronto, aí eu vou ter que brigar com o Elbaf, porque eu vou salvar os meus aliados, mesmo que estejamos em situação crítica. Ou seja, eu vou salvar, eu vou entrar num looping infinito. Porque o Elbaf é meu aliado. É verdade. Aí eu vou ter que matar o Elbaf, só que aí eu vou ter que proteger o meu aliado pra proteger o meu aliado. Eu não vou poder bater no Elbaf, porque o Elbaf é meu aliado. Ou você pode chamar a sorte pra Aí eu resistir sou ao delírio obrigado a dele. bater no Elbaf, nos caras, eu vou bater na sorte também. Eu sou obrigado a bater em todo mundo, né? Mas eu vou ter que usar as fúrias. Não, mas se você me acompanhar, todo mundo merece uma segunda chance, entendeu? Nunca Entendi. é o fim da pessoa. Todo mundo merece uma segunda chance. Quando o Pistache começa a bater nele, cravar e meter... Ele bateu as garras no peito, é isso? Isso, igual no Supernatural, quando um cão infernal vai buscar alguém que tá devendo a alma pro Crowley. Sei. É o cão infernal, esse daí. Mano, você bate em 2 poções de explosão. Todo mundo num raio de 1,5 m faz um teste de... Seria reflexo, mas é um teste de destreza. Só enquanto ele tá cravando lá as garras, eu faço tipo assim, ó. Tipo assim, eita porra. Nossa! Nossa! Faz aí, gente. Teste de destreza, né? Isso. É o Pistache, o Lockfire e os lobos. Ah, tá com vantagem. No caso, foi o 2 mesmo. Tem Foi vantagem não, foi É, oito Lockfire mesmo. é final 8. É final. 2 é final também. Pistache. Eu vou rolar de todos os lobos. Seguido, não Todos vou os nem lobos tentar explodem. nada. Nada. Os lobos também... Não, os lobos passaram a CD 15. Barra é... Só que eles tomam a metade e vocês tomam inteiro. É Vai quando? ver agora, veremos agora. 10. 10 é suave. Eles tomam 5. Pistache tomou 10. É isso, né? É. Eu tô conseguindo mexer na vida do Pistache. Eu mexo, pode deixar. Na verdade, eu tô conseguindo mexer nem na minha. Ah, não, eu sei por quê. Pode deixar. Já vi. Tava selecionado outra parada. A régua, né? É, Ah. tava na ré. Quanto que é? É 16? Pera, é 10? É 10. Nossa, tadinho. O Pistache tá quase morrendo. Tipo, é uma É. poção de explosão. Meio que faz tipo uma explosão de calor pra fora, assim. Bum, Calor? de calor. Eu sou devota ao deus do fogo e tenho afinidade com o fogo, eu tô metade do dano. Então pode tirar menos 1 desse dano, velho. Pode tomar só 9. Olha. Aí Ah, agora Peraí, o Pistache vai rapidão. ficar pra ele. peraí, rapidão. Lockfire, faz um teste de constituição pra ver se você manteve a concentração. Que concentração. Ah não, é fúria, disfarce. Não é, eu sou burro pra caralho. Quanto menos concentração, mais em fúria eu tô, entendeu? Você não pegou a jogada ainda. É. Cara, e nisso o Cernuno olha pra você, ô Buff. Ele sabe que agora quem age é você. Quem age? Caralho. Ele é o mestre. O Cernuno é um mestre. Ele apontou pra você. Vai, agora é sua vez de bater. É eu mesmo? Nossa, gente, é trollagem isso aqui. Vai dar ruim, hein? Tô sentindo que vai dar. O cara mudou a espada e vai continuar atacando o bichão, não é? O Sim. cara lá da... Sim, E ele vai tomar outro raio de fogo. Porque eu falei que não era pra bater. beleza. Vagabundo. Eu vou puxar a ficha aqui de novo. Mas- É o Elbaf de novo? Não, quem bateu foi o Pistache. Mas o pistache não bate depois do Elbaf? Antes. Não, pera, mestre. O Pistache veio depois. Ah, eu pensei que o Elbaf não tinha batido ainda. Não, o Buff bateu lá no cara e chamou o Cernus me viu com um cara legal. Ah, então desculpa, eu que... Eu pensei que agora o Cernus tivesse me dado a condição de bater de novo. Então na verdade o Cernuno faz a mesma coisa, mas olhando pro Bastet. Bastei? É nada. Que agora é o É Bastet. porque o outro cara morreu. O careca Então, morreu.
Ô mestre, dá uma olhada numa magia aí. Fala aí. Que chama Raio Lunar. Puta que pariu, vocês estão só desenterrando as brutas. Ninguém mandou deixar nós nível 6. Raio lunar. Um raio prateado de luz pálida brilha para baixo em um cilindro de 1,5 m de raio, de 12 metros de altura, centrado num ponto ao seu alcance, que o alcance é 120 pés, que dividido por 5 dá 60 metros. É 36 metros tá escrito aqui. Nossa, hoje eu tô ruim pra conta mesmo. 35 metros. Quando uma criatura entrar na área da magia pela primeira vez no turno ou começar seu turno lá, ela é engolfada por chamas fantasmagóricas que causam dores lancinantes e ela deve realizar um teste de resistência de constituição. Ela sofre 2d10 de dano radiante se falhar, ou metade. Um metamorfo que seu teste de resistência com desvantagem, eu nem vou ler porque não tem metamorfo aqui. Puta que pariu, onde você faz? Aqui, ó. No... É que é difícil de eu marcar, peraí. Nesse aqui, ó. Aqui no meio desse lobo aqui, entendeu? Na cabeça dele. Aqui, assim? Não, melhor. Nesse aqui, ó. Ah. Nesse... Não, no do lado, da direita dele. Esse aqui. No que tá a minha seta aqui, ó, na flecha. Isso. Beleza, quando começar... E raio lunar nele, mano. Quando uma criatura entrar na área pela primeira vez ou começar seu turno lá, tá? Na verdade, quando chegar a vez dele é que vai acontecer isso. E eu bati de novo, só que dessa vez ele levantou, né? Tirou as mãos do chão. Aham. Aí, tipo, ele tem esse capuz dele, né? Aí ele coloca o capuz assim, tapa as orelhas e olha pra cima. E aí quando ele olha pra cima, no mesmo instante cai um raio na cabeça do... Um raio bem frio, assim, bem... Cara, esse raio vai passando... Os bichos têm lobo, entendeu? Que eles têm pele, ainda bem que os lobos têm pelo, senão eles iam morrer por ele. É um raio bem gélido. Esse raio vai passando a névoa que tem em cima da floresta. Passa as folhas das copas das árvores e nesse momento é como se uma luz brilhasse no meio da floresta, dissipando até um pouco da névoa que tem nos 3 metros de raio do lobo. Vocês veem que aí tem até grama mais verdinha. Não é um lugar tão morto. E agora vocês olham, se alguém olhar pro Bastena, ele tá tipo numa pose assim, olhando pra lua. E no instante, só lembrando, no instante exato que ele olhou, desceu o raio. Como se fosse um trovão. Então, ele olha e cai esse raio ofuscante na cabeça do lobo. Beleza. Nesse momento, Bastê, faz um teste. Bastê não, desculpa. Logo faz um teste de inteligência. Vontade. Faz um teste de vontade. Faz um teste de vontade. Mesmo, mestre. É inteligência mesmo? Sim. Você entendeu o que aconteceu aqui agora? Boa. Cara, o Cernuno, ele para, mexe as mãos e aponta pra você. Um fio, como de titeteiro, sabe? De mestre de marionete, pega no seu peito. Já tá entendendo. E te força a deslocar pra cá. Eu estou em fúria! Eu não posso ser controlado. Mentira. A minha mente não pode ser controlada. Ah, vai tomar no cu, cara. Frustramos o mestre. Você podia largar a mão disso, velho. Deixa eu te controlar só nesse turno. Faz de conta. Não, mentira, acho que eu não tenho isso não. Filho da puta, você tá me sacaneando. Não, fala a verdade, velho. Eu tô procurando, eu vi que em algum lugar eu tenho isso. Será que não é o totem da águia ou algo assim? Filho da mãe. Mano, hoje nós tá... Vou falar pra você, hein? Hoje vocês estão on fire, caramba. Não, esquece. Não tem É mesmo? no 6º nível. Ah, não. A partir do 6º nível. Mas você tá no 6º nível, cara. Não, mas eu não tô no 6º nível de bárbaro.
Ah, você tá no 5º nível de bárbaro, é verdade, tem razão. Ou de clérigo. Ele te força a andar pra cá, Mas deu, Não dá- mesmo com o deslocamento reduzido, deu isso aí? Então, mas é reduzido Porque pra tem aliados outros aí. também? Não, que é pra todo todo mundo que mundo. tiver na área. Mas eu tenho o mestre. No 5º nível de bárbaro, Aham. eu ganho agilidade alguma coisa. Eu ganho mais 3 de deslocamento. Então você tem total de 12 de Mas- deslocamento, certo? Sim. É, 2 Então você pode andar 2 quadrados. Uma pergunta, Ó, mestre. Desculpa Movimento te cortar. rápido. Começando no 5º nível, seu deslocamento aumenta em 3 metros quando você não estiver vestindo uma armadura pesada. Beleza. Ele te puxa, cara, Então deu 2 quadradinhos, deu certo. e ele te faz Vamos fazer, ser justos em todos os pontos. ele te faz fazer ataques contra, inclusive a sua ação bônus contra esse cara. Beleza? Ah, mas é isso que nós faramos. Tudo bem, mas o Cernu não faz isso, tá ligado? É isso aí. Ele é tipo um Psyduck. Pode fazer, O ataque? faz aí. Já que eu sei. Por mais Tá que você, batendo, não sou eu. por mais que você goste de bater, eu não sei como que o Lockfire se sente sendo controlado por algo. Eu me sinto feliz e puto. Feliz e Eu tô... Eu tô feliz e Ô, puto. Ô, mestre, eu Oi. bato com o quê? Pode bater com o machadão que você já tava em mãos. Tá. É vantagem? Não. Não tem vantagem, eu não tenho. Se você não. Pode fazer os Vou outros bater ataques. de novo. Uhum. Pode fazer sua ação bônus de... Como é que chama? Você vai fazer eu gastar o negócio, beleza. 14 é final. 14 é final. Uai, eu sei que disse, você não vai querer gastar. Agora você vai querer gastar meus pontos também. Por Não. mim. Não, isso eu não vou fazer. Cara, você faz os ataques contra ele. Seus olhos estão revirando pra cima, sabe? Você sabe que você tá sendo controlado e você tentou resistir e não conseguiu. Beleza. Continua o Chacal agora. Padrão, Chacal. Do jeito que ele vê ao mundo, é o jeito que ele vai bater. Mas eu tô, no- eu tô aqui, mestre. Eu tô no mesmo quadrado que o lobo. Alguém Não, mexeu tá você. um pra cima. Aí. E é isso, mano. No mesmo lobo, entendeu? Aqui é uma briga entre lobos. Já toma do baile. Você tem vantagem? É 15. Você tem vantagem por causa do aliado, né? Se ele tiver próximo, Você atacou no lobinho. isso. 15 é final. Pode É. dar o dano. Pode dar o dano. Ah, tá. Subiu o chat aqui, coisa pouca. Não precisa não, mano. 8. Como que você mata ele? Olha o Guilherme, o primeiro da noite. Na verdade é o Chacal, né? Mas beleza. É O você. Chacal, sem muita cerimônia, entendeu? Ele mata esse lobo aí. Ô Messi, como o lobo ele é mágico, eu tô chutando, né? Ele se dissipa ou alguma coisa assim? Ele tipo, se dissipa, só que ele não se dissipa como a névoa do Cernuno. Ele se dissipa mas em o corpo purpurina some? pro céu. Sobe, ele sobe. Então o Chacal mata, aí ele olha pra cima assim, dá uma uivada, tipo. E ele vai se deslocar para atrás do hospital. Tá bom. Opa, então ataque de oportunidade dos bichos. Desse lobo e desse lobo. De todos? Dos dois, né? Você Qual tava... deles é- Não, desse não, perdão. Só desse de Eu cima. tava embaixo do pistache. Sim, sim. Só desse de Ah, cima, tá. tá? Aí o Pistache vai dar um ataque de oportunidade Em cima do ataque de no cara oportunidade. que dá um ataque de Isso. oportunidade em nome dele. Beleza. 6 de dano, faz o ataque, faz teste de força.
Nossa, tem isso, né? Deixa eu ver aqui quanto é a força do... Aí nisso você vai. Se você não passar, você cai. Aí a tua. Aí por conta da tua magia, da tua própria. Ah, mas você não tá na área da magia, filho da mãe. Como assim? Porque imagina que você vai cair. Aí igual a gente falou, você Ah. gasta o movimento pra levantar. E aí você não Sim, teria movimento mas eu suficiente não pra tô. andar. Mas o Chacal não tá na área da magia, né? Acho que ele já for depois, não foi? Mas faz o teste Ele de é força. de de força? qualquer- É, primeiro tu faz o teste de Tá. força. É um D20 mais 1. Toma então aí o teste. Porra, Toma esse crítico aí, porra. Beleza. Ainda deu um mortal. né? Ele nem viu que o cara tentou atacar ele. Quando ele Não, mordeu tem- o rabo Depois do que ele pistache. olha assim, depois ele Chacal. olha e vê que ele tomou o dano, de fato ele tomou o dano, mas ele não percebeu na hora. Beleza. Caim! Aí ele vai pra lá, tá Eu ligado? vou reduzir lá na ficha dele. E ele vai. Esse outro, como eu disse, lembra que eu falei que é nítido que ele não tem boa precisão com a mão esquerda. Então ele vai atacar com desvantagem o Cernuno. Esse daí, qual que é mesmo? Ah, é esse. Tem rolo. É o menor, tá? É, Ô gente, eu não consigo mudar a vida dele. Coloca 14 aí, por favor. coloco. Pode deixar. Obrigado. E ele não acerta. Lockfire, faz o teste de inteligência pra sair do controle. Teste de vontade. Uou! Cara, Olha Então- só, os dados estão aparecendo. seus olhos Ô voltam. mestre, Espera um pouquinho, gente, espera um pouquinho. Seus olhos voltam e na sua cabeça você começa a lembrar do Cernuno falando com você. E ele fala, além de ataque, ele fala, o que deseja? Beleza. É você. Bom, seu toma turno. uma roleplay rapidinho. Que eu tirei 20 de inteligência da licença. Eu Ah. saco de um óculos e coloco um óculos, que agora eu sou mais inteligente. Eu sou mais culto. Top. Beleza, só isso. Tá. Por um momento, eu olho pro Cernuno. E sabe, tipo, o cachorro, quando olha pra gente? Faz tipo assim. Aham. Eu olhando pro Cernuno, né, no caso. Aí eu, tipo... Não deve ser nada. Mas assim, eu olho pra ele de novo e eu bato nesse cara aqui. No cara, tá bom. Vou bater. Se vocês todos veem que os olhos do Cernuno estão voltando a ficar brancos. 16 afinal? Não, eu vou usar o meu ponto heróico. Beleza. Você tem um ainda. Gasta um, tem um. 20 é final. 20 tá pegando. Putz. 4. Esse é o primeiro ataque. Mas... Peraí, Hugo. Como que você matou ele? Não, foi daquele naipe, filho. Aquele... Ah, o machado. Aí eu enterro o machado. Sabe quando passa o cara e enterra no chão? Aham. Passa do cara e pega no chão. E eu ataco olhando pro Cernuno. Porque o Cernuno tá tipo assim. Aham. Ele tava... O cara acabou de cair entre eu e o Cernuno. Eu fico olhando pra ele. E ele E eu faço a olha mesma pra você. cara. E ele olha pra você, do mesmo jeito. Tipo, em cada ação de vocês, ele olha como se fosse com a curiosidade do Bastet e compenetrado como o Elbaf, tá ligado? Mas o meu olhar pra ele, eu identifico que era ele na minha mente. É a única... Lembra aqueles sussurros que vocês ouviram
do Derby, da Derby, atrás Sim. do coisa, o que você ouve na sua cabeça é o que deseja se cash, tá ligado? Sim. Então você vê, você entende que é ele comunicando com você. Falaram ação livre, aí eu falo, eu só queria salvar o meu amigo. E viro pro lobo, vou bater no lobo, embaixo. Beleza? Esse aqui. Beleza. Mas eu falo meio sem dar importância também. Tipo assim, eu não olhei pra ele e falei, eu desejo, não. Sim, Eu falei, tá só falando. queria tal, e virei porrada. Porrada. Não 17 vou nem pega? não vou nem perguntar, 17 pega. A CD dos lobos normal é baixa mesmo. Cara, Ó, não é Ah, 11, como- é 14. tá. Como que você mata? Mesmo princípio, eu enterrei no chão, aí eu tiro, viro pro outro lado, enterro, aí eu, do mesmo jeito que eu olhei pro Cernuna, eu olho pro Pistache. Porque agora ficou o Pistache na Ó, minha... Aí eu... aí as duas cabeças do pistache pro mesmo lado. Aí eu faço assim, porque aí eu vejo que a outra cabeça não fez. Ele não tem 3 cabeças? É Tem duas. duas, tem duas. Ah, então beleza. Agora Só isso. Você não é faz o mais... Ent. Agora é o Ent. Ele começa a deslocar. Ele vem até aqui. Ele toma raio lunar. Ah, desculpa, é verdade. A Wendy é a árvore. Não, Não. a Wendy é a árvore, não é? É o Ent é a árvore. Ainda não é Ah, turno não, do então lobo, beleza. calma. Eu achei que era o cara. Ele vem até aqui. E ele vai empurrando o Elbaf de lado. Pra cá, Elbaf. Ah, que desgraça. Ele pega... Você falou isso porque você quer fazer alguma coisa? Eu já eu tava planejando uma coisa futura, mas relaxa, tem deslocamento. Tipo, ele pega aqui, ele tira a árvore de lado, saca? O galho da árvore com cuidado. E ele tira o Lockfire pra cá. Mesmo com as raízes e tudo, ele é imune a isso. E ele chega até aqui. O chão treme a cada passada que ele dá. E ele sobe as duas mãos e bate. Ele vai pegar esses 3 lobos. Na verdade, esses 4 lobos. Tá. Deixa eu pegar a ficha doente que eu fiz. Enquanto você rola, eu vi claramente o Elbaf falando, ô desgraça! Eu vi, tá ligado? O personagem fazendo isso. Ô, tipo, e aí, meu irmão? Só porque você é grande, você pode pôr os outros? Ele bate o primeiro ataque. Sem vantagem. Se jogar com vantagem, sem vantagem. Nossa, não gritou não, É né? 14, é 14. 14 pega nos lobos. Ele bate o primeiro. Pau! E ele já vai o segundo. Eles têm mais 10. Então. Então, eu acredito que matou, tá ligado? Já matou, já matou. O ataque do maluco é islâmico. É sem conversa, é ataque islâmico. 36. Quase alcanço o Lockfire. Nisso ele vem. Ah, nem fodendo que eu dei mais dano que esse cara aí. Perdeu 50 e pouco. Ele tem 9 metros, como que eu bati mais forte que ele? Ele vem até aqui, pega o corpo do Jarral e joga longe, tá ligado? Eita porra. Pega Não vai ter loot. Pega o corpo desse outro que você acabou de matar e joga pro mesmo lugar. E agora é exatamente esse daqui. Puta que pariu, cara. A magia do Ele coisa toma agora raio fodeu ele. Então, mas ia tomar raio lunar. Então, dois Tipo, o D10. raio lunar tá aqui, né? Lembra onde o lobo tava? Né? Não tô te ouvindo, Pedro, eu não tô te ouvindo. O raio lunar tava aqui, né? Aliás, ainda está, né? O Bedar Não, não mas tá é- no raio lunar. Ele ainda tá aí, não. É que o Ent matou todos os lobos que o raio lunar ia matar, mas beleza. Não, o cara toma, ele tá no raio de 1,5 m. Então, mas o raio, eu 1,5 quero metro logo é ver. isso aqui, cara, ó. O raio, aliás, perdão, o raio lunar tem raio Mas- de 1,5 m, Mas é raio, entendeu? então o diâmetro. Então são 3 metros de diâmetro.
Raio de 1,5 m ou diâmetro de 1,5 m? Um raio de luz pálida, 1,5 m de raio. É verdade, se é raio é 3 metros de diâmetro. Então pega no pega. coisa assim, tem E o razão. Lockfire toma também. Não, eu vou imaginar que Ah, ele não, tá aí, tá? Tá, beleza. Beleza? Ele vai tomar. Ele tem que fazer um coisa do Não, quê? eu vou dar 2d10. Se ele resistir, ele toma metade. Se falhar na resistência, mas é uma resistência do quê? Uma criatura. Resistência de constituição. Então deixa eu dar barra. Ó, é da esquerda, gente. Cara, eu acho que 16 passa na tua Pô, o que resistência. tá acontecendo? Nossa, Esse dado hoje que tem abalo. ficado igual, velho. Qual que é a sua resistência de magia? Se não me engano é 8 mais sua proficiência mais seu modificador de sabedoria. Não, mas a magia já tá conjurada, não? Tá conjurada, Não, mano. só pra Mas é assim, ó. Quando uma criatura entrar na área da magia pela primeira vez em um turno, ou começar seu turno lá, ela é engolfada por chamas fantasmagóricas que causam dores lancinantes e ela deve realizar um teste de resistência de constituição. Ela sofre 2d10 de dano radiante se falhar, ou metade se passar. A CD dessa magia é a CD da sua magia, que é 8 mais 2... Aliás, perdão, 8 mais sua proficiência, que é 3, mais seu modificador de conjuração, que é sabedoria. Eu não sei quanto você tem de modificador de conjuração. Ah, mas acho que mesmo assim passa. Porque dá 11, ele não tem 5 de modificador de sabedoria, não. Era 8, acho que ele tem 4, né? Então, dá 15, ele tirou Então ele tá 16. tomando 1 de dano radiante. Beleza. Cara, novamente, ele se... Cara, não tem o que fazer contra esse bicho. Ainda bem que não é nós. Cara... Deixa eu ver uma coisa aqui. Quase batendo em mim, eu tô aí na frente dele. Ô Bastê, como que funciona a sua lâmina de chamas lá? É uma ação bônus? Deixa eu ler. Pra conjurar, sim, deixa eu ler aqui. Lâmina flamejante. Você invoca uma lâmina ardente em sua mão livre. A lâmina é similar em tamanho e forma uma cimitarra. Ela permanece pela duração. Se você soltar a lâmina, ela desaparece, mas você pode evocar a lâmina novamente como uma ação bônus. Você pode usar sua ação para realizar ataques corpo a corpo com magia com a lâmina ardente. Se atingir o alvo, você terá 3d6 de dano de fogo. A lâmina flamejante emite luz plena a 3 metros de raio e penumbra por mais 3 metros também. Ela é uma magia de concentração de 10 minutos. Ela pode ser conjurada com uma ação bônus. Beleza. Vocês veem ele soltando a besta de caça que ele tem e fazendo uma lâmina na mão dele. Ele se desloca 1,5 m e bate no Lockfire. Não, mentira, ele vai bater no Cernun. Deixa 20, deixa 20. Não, ele vai bater no Cernun. Que é poucas ideias. D20 mais a proficiência dele, mais... É com destreza que ele bate? É semelhante a uma cimitarra, não é? Corpo a corpo com magia. Ah tá, então é mais 4. É isso, é um ataque mágico de tamanho e forma semelhante a uma cimitarra. Então ele tem 3d6 de dano de fogo, né? Cara, vocês vê o Cernuno tomando 12 de dano. Nisso vai rasgando as vestes do Cernuno e ele vai gritando na mente de todo mundo. Devem sair, tá ligado? Invasores devem sair.
Nisso, ele passa o turno dele. Milo. Milo ouve aquele barulho estridente na cabeça dele, olha aquele ser empurrando o Lockfire e se desloca pra perto do Bastê. E fica lá atrás. Fecha o turno. Hoje ele nem se moveu, ele nem usou o deslocamento dele. Qual que é seu delírio Ele mesmo? começou a sessão. Ah, eu falo sempre a verdade. Fala a verdade, é. Tá bom. Aí eu saio, tô com medo, tô com medo! Eu estou com medo, viu? Você vai se esconder? Vai usar pra se esconder? Você tá morrendo de medo, a primeira coisa é esconder. Vou tentar esconder atrás do Bastê. Jogar lá. Você pode usar as árvores do cenário também, tá? Ah, Bastê parece grande. Bastante entrando tipo debaixo da túnica do Bastê. O Milo entrando debaixo da túnica do Bastê, tá ligado? Você vê que quando você saiu correndo gritando, eu tô com medo, todo mundo viu onde você foi. Tá ligado? Os dados acompanham o roleplay. Né? Eu Baf. Ô, mestre, Oi. eu acho que eram os lobos, não era não? Do Milo? Tem razão. Quer que volta, mestre? Não, pode ficar com a sua ação, eu faço a ação dos lobos agora. Beleza. Os lobos conseguem se deslocar 1,5 m. Então... Putz, que bosta. Um vai bater no pistache e um no ente. O doente erra e o do pistache... O doente. O doente erra. Mas esse que se deslocou pra lá e não toma por pistache? Não, porque ele ainda tá no raio de ação. O raio de ação do pistache é aqui tudo, ó, tá vendo? Ok. Entendeu? O outro vai... Mais 16 pegou no pistache? 16 pegou. Então tá, então ele leva 8. E aí o defensor impõe desvantagem. Então eu tenho que atacar de novo. Então peraí. Desculpa. Mano, 8, velho. 8. Pistache é nada. É, se 16 pega, 18 também tá pegando. Faz um teste de força, pistache. Puta que merda. E eu subi o... Passou. E eu subi o lobo pra dentro do raio lunar. Que idiota que eu sou. Eu tava vendo esse negócio aí e falei, ah, isso daqui não é nada, né? Aí eu subi pra lá. Né? Ué, então o negócio 6 não azul passa. ali. Ah, não deve ser nada. Joga 2 D10 aí, ô Bastei. Eu tava moscando, eu nem tava perto da coisa. Como que o raio lunar mata o lobo idiota do mestre que entrou dentro do raio lunar? Cara, conforme ele vai entrando no raio, vai tipo sumindo a parte, tipo, eu penso que o raio é um raio branco que ninguém consegue ver dentro. Então ele entra e tipo... Até como porque se você cortasse- estiver dentro, você morre. Exatamente. E tipo, corta metade do... Não, eu falo, ninguém consegue ver através do raio. Tem do outro lado do raio. Então ele entra e metade do corpo dele que entrou cai assim no chão. E aí a parte de trás do corpo que ficou pra fora cai pra dentro do raio. E ele capota lá dentro e ninguém vê o corpo dele desaparecendo porque o raio cobre. Tipo um cortador de mortadela. Isso, exatamente. Só que pegou de top. ladinho assim na coluna. Vai lá, eu Baf. Ô mestre, eu consigo vir aqui, ó? Ou que faz parte do bicho? Não, tudo isso, até ali ele te acertava. Ah, entendi o que você quis dizer. Se aí é coisa. Não, aí é massa do bicho. Você consegue vir até um quadrado antes. Aqui. E se eu lançar uma magia, por ele tá com essa bordinha nesse quadrado? Pega nele. Da hora, obrigado. Deixa eu ver, eu tava aqui. Eu ando 7 metros, deixa eu ver. Como que eu posso contornar isso?
consigo chegar Você do lado do anda pistache por fora? Consegue. Vamos ver. Aqui, ó. Você anda aqui, aqui e aqui. Que maravilha. Porque você não tá no raio da magia do Bastet. Tá, então beleza. Eu consigo até 7,5, então vou ficar aqui, ó. Beleza. Tá? Beleza. Esse vai ser só uma clava na pata. Na testa. Vou tentar acertar uma clava na pata. Pode que aqui a clava... Ah, não, tá certo. Porque ela já tá com os poderes cósmicos. 11 é Putz! final. Eu não sei. Rapaz, falta muito pouco pra pegar, eu acho. Se não tá pegando, falta tipo Não, pra pegar. Não, é final, mestre. Mas talvez pega. Final mesmo? Eu acho que não. Final. Essa magia do- Final mesmo. Mesmo. 11 não pega. Tá, Você bate então- a clava, ele dá uma jogadinha pro lado e bate no chão. E aí vem o ataque extra. Beleza. Tira 12, só pra gente ver se 12 pega. Não, pega. Ah, ótimo. Não, joga de novo. Vamos ver 12. Mas antes disso, você ouve uma voz no seu ouvido. E quando eu erro drasticamente, eu já dou uma risadinha. Errei de propósito. Errei Só de- pra sorte vir. Então, Elbaf, você quer mais uma chance? Olá, minha velha amiga. Uau, então eu tenho amigos nesse mundo também. Ah não, chamou de velho, eu já ia ficar puto. Sim, você tem um amigo. Isso eu posso te falar. Eu preciso da sua ajuda novamente. Claro, mas o quanto você precisa? Dessa vez, uma do meu tamanho, bem pequena. Beleza. Foi um D6 que a gente combinou? É um D6, D8, D12 ou era D8, D10, D12? Era D8, D10, D12, não é? Não lembro. Eu acho- Eu realmente não lembro. Deixa eu ver. Não tenho certeza, mas eu falaria que era um D4. Tá bom. Não, mas aí não, pô. O mínimo é um D8, caralho. Ó. Não, o mínimo é um D6. Não, eu realmente não lembro o que a gente combinou. Eu tô indo lá pra ver o que a gente combinou. Peraí. Então, Papá, vixi, quando que a gente combinou isso? Achei. Ó, perca de um D8 é uma nova rerolagem. D10 é com vantagem. D12 é crítico garantido. E quer que eu perco com vantagem, D10? É um D8 com vantagem? É um D8 com vantagem, a segunda? Não, Não. um D8 é mais uma rolagem. Aham. D10. O D10 é uma nova rolagem, só que com vantagem. Aham. Um D12 é um crítico garantido. E o que eu perco com... Ah, não, já entendi já. Então... Eu quero vantagem, né? Você não estaria aqui se eu não tivesse vantagem. Ela olha e fala assim, eu gosto de você, Baf. Eu também gosto. Bastante. Aí o Lockfar fala lá no fundinho, gritando, mas como eles estão em outro plano, fica ela falando, cara, já tá morrendo mesmo? Quando você aposta alto para ter altas recompensas, né? E nisso você vai começando a engasgar e sai aquele monte de vida pela sua boca. E você perde... Mas peraí, tirou vida boa ou tirou vida ruim? Que vida ruim tem mais que vida boa, né? Não, tirou 9 máximo. Eu mando um beijo pra alma que saiu de... Mando um beijinho pra ela. Top, top. E ela fala assim, e que assim seja. E aí você pode fazer o seu novo ataque com vantagem. E Deixa eu- segue o jogo! Peraí, deixa eu mudar aqui. Agora eu tenho 47 de life. Life Mark. vai fazer Ah, morto, verdade. já. Então é uma rerolar. Cadê minha ficha? Se você ficar com vida máxima negativa, o que Oh. acontece? Acontece Sim, uma ó. coisa. Eu não posso dar spoilers, mas uma coisa vai acontecer.
Não é possível! Não, mas 16 Não, pega. mas 16 pega. Não, 16 pega. Confia. Fala, Renan. Fala também, Renan. E eu vou... Não vou não. Vou deixar o pistache matar e estraçalhar essa porra. Mas 16 pega, pô. Não, eu sei, mas eu só tenho um golpe, né? Eu tenho que dar muito do meu golpe ainda. Que eu ia colocar a chama eterna que brilha no meu... Ah, top. Só que eu não vou fazer isso, vou guardar. É que... Eu quero bater naquele cara que tá tentando bater no... Ah, no legal. Bicho, pra você chegar lá, o Bastet vai ter que dissipar a magia dele, mano. Né? Ainda bem que eu já tô lá. Nós já sabemos de quem vai ser a kill, né? Você ataca, pega nele, ele dá uma arqueada, mas ele não morre. Porque agora vai vir o... Eu dou um comando assovico específico. Lá vem agora. Aí mesmo. É... Eu depois do assovio ele já vem pouco por uma carne de lobo. Caralho, Sedento. doido. Rola não. Sedento. Sedento. Manda bala. Mais 2d8, né, do... É verdade. Eu acho que né, já foi, né? Mas, né? Ele morreu antes do fogo chegar. É, de fato. Mas tinha morrido, né? Né? Nossa! Só com a baforada. Ih, dessa vez não foi bom não. Foi bem ruim, mas como que você mata ele? Bom, foi só uma ligeira abocanhada na cabeça inteira dentro de uma, enquanto a outra abocanhou o lombo e separou ele em dois. Assim, ó. Nossa, que top. Pode crer. Foi lacerado. É muito violento. Bastet Entendeu? Foi lacerado. Bem dilacerado. Foi? Oi. Bastet. Fazer. Eu vou deslocar-me. Eu olho assim por trás, né? Eu vejo o Milo e correu pra mim gritando que tava com medo. Eu paro assim, olho pra ele e aí eu deslocarei-me. Eu chego aqui, será? Aí já Eu tem acho área que de eu cheguei magia. embaixo do Elbaf é o último É. ponto onde não tem magia ainda. Aqui, ó. Putz, mano, mas aí. Aí é zica. Eu não tenho nada pra fazer. Eu vou só deslocar-me até aqui. Você pode ir mais um, se você quiser. Pode. Então eu vou para frente. Se ele quiser, ele não pode, tipo, desfazer a magia? Cara, Ou não, como é é que chama? Grow Plant, né? Como é que chama mesmo? É? Ampliar plantas. Ampliar planta. Ampliar plantas. Essa magia... Ah, mano, mas a duração... Duração é instantâneo. A magia, não, se você for reusar... Mas ela fica por um tempo lá, eu li. Altura movendo 6 metros. Você pode excluir... Você pode excluir uma ou mais áreas de qualquer tamanho dentro da área da magia. Para não ser afetada. Você pode excluir. Então eu vou chegar aqui, ó. Então, Mas eu ainda vou dizer assim, esse pedaço. Ainda assim não dá qual que é o deslocamento dele. Aí dava mais de 10 metros. Deslocamento Mas eu do... sou o Tabaxi, ele não tem. O Tabax tem deslocamento Não, ele não tem. ampliado? Acho que é o Elfo que tem. Não sei falar a verdade. Não, ele tem só 3 escaladas. Mas você tem um arco, não tem, mano? Sim, mas vai ter que passar no meio do gurizada, né? Mano, o Elbaf é desse tamanho, filho. Joga por cima dele. Não, a gente teve uma hora que o Milo foi atacar que a gente deixou também. Esquenta não, cara. Mano, o Elbaf Então, é até desse porque tamanho, velho. eu queria Dá pra você pegar apoiar, inclusive, o braço em cima do Elbaf, assim, ó, pra ganhar vantagem. Como é que é? O guia cortou pra mim. Não, eu queria mesmo usar o arco, só que eu queria pegar a distância, tipo, pra triângulo, mas se dá pra passar por cima, então. Dá pra passar. Esquenta não.
E de pistache, fato, não. do pistache não, mas do Elbaf, então. você é maior que ele. Então Vai você cortar. ser maior do Vai que passar no meio do chapéu do Elbaf. Da esquerda. Nossa, é mesmo. 16 a final? Vamos ver como tá sendo ele. Não entendi, desculpa. Certeza. É, no lobo, com certeza. Ah, é no lobo. Eu pensei que era no cara aqui de cima. Beleza, 16 pega. É no lobo. Sim. Cara, ele toma a flechada e você vê que ele tá muito arqueado, mas ainda tá respirando. Você não tem ataque extra, não? Tem nada? Noob. Bombeiro. Noob. Que sacanagem, velho. É que eu preciso de uma magia só pra estressar o mestre, entendeu? Você precisa bater 12 vezes. Gasta um pontinho heróico pra Verdade. matar ele, pô. Eu não tenho pontinho, só pontão. Não, isso, A não gasta ser um que ponto. alguém me dê um pontinho. Não, mas eu Gasta não um vou pontão. É a última sessão, fi. Gasta o pontão, mano. É, depois. Mas, ele não, não- mas aí... Ah, mano. Tá bom, vai, eu vou rodar o D6 aí. Gasta o pontão. Gasta Gasta o o pontão. Gasta. Gasta o pontão. Tuts, 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 tuts. É D6, né? D6. É D6, vai lá. Aí o Lockfar sem querer é um machado, acerta o Cernudas, tem que lutar com o bichão, Rapaz, né? não Não tem fala ponto isso duas heróico. vezes, não. Como que você mata ele? E, ó, Ó, o terceiro lobo que eu levei. O resto foi tudo doente. Aí o Chacal olhando pro Bastet. Ah, mas espera aí, tem uma coisa aqui. A seu delírio fala que seu ataque nunca é letal. Puta Não, merda. fala bagulho de segunda chance lá, ó. Todos Sim, merecem o meu último ataque nunca é letal. Nunca é letal. Ele tá desmaiado, ele não tá morto. vai Chacal! O Chacal não mata tem ele. delírio, foda-se. Mano, agora o Bastet nunca mais vai matar ninguém, porque sempre vai ter aqui o roubada, porque ele nunca vai... Nossa, é verdade, ele nunca vai matar ninguém. Nossa, mano. E ele Ainda bem não que tem não é o ataque bônus, Marcon. então... Nossa, o Pedro é muito safado. Você que escolheu, mano. E pior que cada um de vocês que escolheu o número, né, mano? Ai, é verdade. Calhou muito bem, velho. Todos calhou muito bem. O do Renan foi o melhor. Do Renan. O ladrão mentiroso não pode mentir. O falsificador Depois- não pode mentir. Depois eu É. explico tudo, as ações que eu tomei aqui na história pra gente bater um papo. Mas continua aí, é o Chacal. Ah, mas o Matou, Chacal né? não é bobo nem Mas nada. matou, né? Ah, ele tá desacordado lá, tipo, você vê que ele tá respirando. Mas você mirou em algum lugar que não mataria. Ele pode- Aqui ele não chega, né? Espaço doente. Mas dá pra dar a volta ali, ó, no Pestache e no É. Elbaf. Aqui, Isso. né? Aham. Ele passa por aqui, depois aqui. Isso. E bite nele. E bite, entendeu? Bite. E bite. Bate nele. Com vantagem, Com certeza. já pode considerar que matou. É, não, pode considerar. Não precisa nem fazer o dano. Nossa, mas que é isso? Mas aí... Aí crita, quando assim crita. Quando fala, não precisa nem rolar, aí crita. Não, mas eu vou bater. Beleza. Agora que o bater nunca mais vai matar ninguém. Tem que aproveitar as oportunidades. Que bom que você ganhou um o pet. Bastet derruba, É que bom que você ganhou o o pet. Chacal finaliza. Beleza. É isso, Pessoal, o segundo lobo que o Chacal mata é um mordidão na cauda, com ele caído no chão, larga a mão de CD. Isso. Cara, e agora é o Lockfar. O Lockfar, do lado dele, ele foi empurrado por um ente. Cara, você olha assim pra cima, cara, é o que você vê, tipo, uma árvore grossa, forte, Mas olhando pra você. Ele não está hostil a mim. Não está hostil a você. Não, eu preciso saber por conta da fúria, né? Não, tudo bem. Ah, então, na verdade, pro Elbaf saber se ele tava hostil, teve que fazer um teste de percepção, não teve? Sim. Faz um teste de percepção, Lockfar. Nossa, você Mas o mestre, ele pode rolar com vantagem, porque falar é ação livre, certo? Certo, falar é ação livre. O Elbaf vai tipo, dar um geral pra todos, falando assim: não ataque os Cernunos, nem a criatura.
elas estão do lado de quem a defende. Pode rolar com vantagem, então. Então nem precisa, Lockfire. Então você já sabe Eu que... já sei. Então você já sabe. Beleza. Não, é porque eu falo assim, ó, eu tô roleplay, entendeu? Tipo assim, ele chegou me empurrando, aí eu tipo assim, Desgraça! Antes de você bater, mano, o cara pega assim, solta as coisas do chão e fala assim, não. Eu me rendo, eu vou embora. Só deixa eu ir embora. não, mas calma aí que eu não ia bater. Tá bom, mas ele fala isso, tá ligado? Beleza. Eu preciso fazer um teste, alguma coisa, eu ia agarrar ele no colarinho. Não, como ele fez assim, você pode agarrar, não tem problema. Ah, não, é que eu ia fazer tipo assim, mesmo ele armado, eu ia fazer um teste de agarrar ou alguma coisa do tipo, e ia falar, mano, você não tá vendo que você não tem chance, os seus dois parceiros morreu, você não Isso. tem chance nenhuma, olha o tamanho desses caras, olha o meu tamanho, filho, eu te rebento. Tipo, você pega ele no colarinho, fala isso, ele tá certo. Só deixa eu ir embora. Aí eu, não, você vai embora escoltado por mim. O Cernuno olha pra você e diz: invasores, maus. O coisa pega ele, o ente, e joga longe. Bate numa árvore e mata. Tá, eu ia amarrar ele, mas beleza. Né? Pô, eu tô virando bonzinho, velho. Eu acho que eu assisti muito Demon Slayer. Peraí que agora Beleza. o Cernuno olha pra vocês. Ele olha novamente pro ente. E meio que o ente já dá 2 passos pra trás. Porque é o Até ente aqui. querido. E ele tipo... 2 passos pra trás, 18 metros. Mas tipo... Ele tem 2 mãos mais grandonas. Ele anda como se fosse quase de 4 mesmo. Ele bota as 2 mãos assim. Como se fosse um gorila. Sim. A terra treme. E ele fica esperando ordens. O Cernuno olha pra vocês. Com as mãos esqueléticas dele, que ele vai subindo assim, com a capa espectral dele. Ele coloca a mão dentro da capa e tira 3 flores roxas. A flor inteira? A flor inteira. A beladona. Ele olha e fala assim: vocês provaram as... Vocês estão me ouvindo bem ou eu preciso fazer Sim. outra voz? Não, sim. Bom coração, respeitar a floresta. Vocês foram provados e passaram. As pétalas que estavam com vocês, elas se desfazem. E o Cernuno dá uma flor pro Lockfire. Ele passa até aqui. E dá as outras 2. Ele pega a sua mão, o Elbaf. Vira a sua mão. Tira a clava da sua mão. Joga no chão. E bota as outras 2 na sua mão. A mão dele é muito esquelética. E fria. E ele pega e fala assim: vocês têm passagem livre pela floresta, enquanto o coração de vocês forem bons. E a névoa começa a se dissipar. O ente vira para trás e começa passo a passo seguir o seu caminho de volta para dentro da floresta. Aí o Pistache dá um tchauzinho pra ele. Gente, ação livre. Se vocês quiserem. Eu quero ir nos corpos, eu posso? Pode. Ou tá muito, muito longe? Não, bateu em árvore, tá ligado? Milo! Tá. Cadê o Milo? O Milo! O Elbaf, depois que o Cernuno coloca as rosas
as flores na mão dele, Uhum. o Baf olha pro Sr. Nuno e agradece. Fala, muito obrigado. E abaixa a cabeça em reverência. E faz assim. Eu começo. O Bastê vai em cima do Chacal aqui e faz um carinho nele. Dá um beijinho no focinho dele. Eu pego a flor. Tá. Desculpa. Não, eu só ia Eu pego falar. a flor. E eu agradeço o Ser Nuno. Obrigado. Ele E aí pega... eu guardo a flor e vou lá nos corpos. Beleza. Ele olha pro Bastê e fala assim: você um dia procure Tintia. Não sei se você ouviu, ela falou: um dia você procura por Tintia. Tintia. Cíntia. Cíntia. É a irmã dele. Cíntia. Eu posso. Eu não sei se eu Cíntia, eu sei off-game, que é o gnomo que anda com ele, não é? O Tiflin, não sei o que é. Quem que sabe que... Quem falou que foi Tintia que era a guardiã da floresta? Foi o Chacal. Falou pro Bastê que Tintia é a guardiã da floresta. Então eu vou falar pro Sr. Nuno. E onde eu posso encontrar essa Cíntia? Procure. Ou melhor, talvez ela já saiba onde você está. Talvez ela te encontre. E ele vai começando a sair, tá ligado? Olhar em volta, assim. E o Bastê tá olhando em volta, assim. Beleza. Tenta olhar nas árvores, ver se enxerga Renan, você vai fazer alguma coisa assim. algum roleplay aí? O Milo vê toda essa cena de meio que de trás da meio desarbu. Vê essa cena na hora que vê o chão maior. Aí ele se aproxima. E aí vê o Lockfire lá perto dos corpos. Ele chega quietinho. Acho vendo como que rolou. Você chega perto do pistache vendo... E fico só vendo como desenrolou. Ah, tá. Bom, nos Eu corpos... vejo o Milo chegando. Aí eu falo assim, Milo, viu só, agora não precisa ter mais medo. A gente tá aqui com você. E eu dou um tapinha assim no ombro dele. Acho que sim, Bastê. Apesar que você ainda me dá medo. Você não é confiável. Nossa, Que isso? Que isso? Eu tô Falar a sincero. verdade é uma bosta. a Ele névoa... é sincero, né? Ele não pode mentir, então ele realmente não me acha. Mas você não sabe disso, ou sabe? Agora, sabe? Não, você não... Não, eu Cada não sei um se ele não- não pode mentir. E isso na verdade não é nenhuma coisa que vocês têm controle. Que vocês... como é que fala? Que é consciente. Simplesmente quando vocês tentam fazer algo, não acontece. Tipo, eu vou tentar mentir. Não, já sai como se fosse normal, entendeu? Eu vou matar o Bastê. Não, vai atacar e não vai matar, tá ligado? Nisso, o Ser Nuno começa e a magia ainda tá aí, né? Mas o Ser Nuno, tipo, ele flutua. Então ele vai passando e desaparece na névoa. A névoa mesmo, na névoa não, eles desaparecem entre as árvores. Aquela névoa se dissipa. O diadema que estava na mão do Jarral lá se desfaz na névoa. Então já era o bagulho que eu ia pegar, eu só ia pegar isso aí pra devolver pra menina. O Chacal Ô, mestre, se deixa eu só desfaz falar, na né? névoa, Isso que eu ia cara. falar. O Chacal se desfaz na névoa. Enquanto tá tudo sumindo, o Bastante, né, eu acho que ele percebe, ele fica encarando o Chacal assim. E aí, Os últimos momentos. E isso, a floresta vai começando a ganhar vida novamente. Vocês ouvem tintilhar de pássaros, a floresta mais verde. E nisso,
uma gnoma aparece muito próxima de vocês. Eu não tenho token, então agora é só roleplay mesmo, tá? Essa gnoma anda arqueada com um grande cajado. Nesses cajados tem ossos, tem penas. É um cajado de um carvalho retorcido. Em cima tem uma gema âmbar, que provavelmente é o que ela usa para fazer as magias dela. Do lado dela, o que é interessante, eu já falei, os gnomos têm um animal espiritual. Vocês veem na floresta o animal espiritual dela, que é um cervo dourado maior que ela. Ela chega rindo. Ela... Então o Cernuno provou mais, gente. Bom, vocês provavelmente passaram no teste, não é? Então vocês devem ser merecedores. Volte aqui, volte aqui. E nisso ela conjura o chacal de volta pra você. Eu só queria te dar um susto. A diferença é que ele fica com os pontos. O Bastei ajoelha e dá um abraço mais sincero que ele consegue no chacal, entendeu? Ela ri. Fazendo carinho nele ajoelhado, assim. Ela ri e fala assim, cuide bem dele. E você, cuide bem dele também. Eu vou guiar vocês para fora da floresta, pois eu acho que vocês já, né? Já tiveram o que queriam? Eu sei o caminho de volta, fica tranquila. Sabe nada. Vamos. Shhh, fica quieto, respeita. Aí eu abaixo a cabeça e começo a andar quietinho atrás dela. Lockhart, você foi até os corpos, mas eu não sei o que você foi fazer nos corpos. Não, eu ia pegar a tiara lá, De fato, ela, quando você pega, ela se desfaz na névoa. Tá. Mas se você lutear, eu não sei se você vai lutear, Eu vou lutear. você encontra 80 Esper de ouro. Mas acho que eu sou o bárbaro mais rico do mundo. Gente, Nossa, o Bastei é muito pobre. ainda é ação livre, a gente tá indo pro final da história, tá? Chegar na porta da floresta, você dá uma pausa que minha ação, vai ter uma ação ali. Beleza. Não, agora Tô quieto, por enquanto o BAP está diferente do que ele geralmente é, né? Geralmente ele é muito explosivo, tá sempre falando, mas dessa vez ele tá quieto, não tá olhando os seus papéis, tá apenas com as flores, segurando as flores, encarando elas e andando. Uhum. O Lockhart ele tá caminhando cabisbaixo. Não, assim, tá caminhando normal, mas ele tá mais quieto que o comum, porque ele tá exausto. Uhum. Porque ele entrou em fúria, ele, tipo assim, fisicamente. E acabou a batalha, então, tipo assim, ele tá ao mesmo tempo feliz, mas ele tá, tipo, cansado. Então ele anda cabeça baixa e tal, mas meio um sorrisinho no canto da boca. Enquanto a... Eu bato. Oi, Você tem duas sim. beladoras. Mas Ela adora. você sabe como usa? Pô, você come ela, você transforma em suco, injeta na veia. Não sei. Como é? Provavelmente quem saberá isso são os gnomos que as pediram. E a Tim, enquanto vocês vão andando, a Tintia vai falando pra vocês. Ela fala assim, aqui na Floresta Âmbar é o último refúgio das criaturas mágicas, sabe? No resto do mundo vocês só verão demônios. Aqueles seres do vazio. E você aí, cuidado com essa corrupção, hein? Quem que corrompeu? Foi o Eu. Lockhart que corrompeu. Sim. Fala assim, a corrupção, ela é forte. Mas ela destrói. Nós não aceitamos isso aqui, mas parece que você não sabia muito bem o que era ainda mais. Cuidado com isso, ok? Aí eu falo pra ela,
Como eu tiro isso de mim? Tipo, eu tô assustado, eu acho que é um bagulho que vai me comer por dentro. Bom, o que vai acontecer é que você sempre vai ser testado. Mas se você Aí eu fico corromper pensando naquilo. muito, e ela até muda a voz, sabe? A sua alma virará corruptora. E você inconscientemente corromperá quando quiser castar a magia. Aí eu falo, eu atuo como se fosse um Deadpool da vida. Meu Deus! Ela falou que ele é um homem! Até a voz mó grossa! E ela vai Eu andando fiquei com isso, mas eu entendi o que ela quis dizer. e ela leva vocês até a borda da floresta. Ela pega e fala assim, voltem mais vezes. Venham tomar um chá, né? Não. Mas cuidado, a floresta âmbar, muitos enlouquecem. E vocês vão sair com mais cicatrizes daqui do que quando entram. Eu desejo falo muita pra sorte a ela. vocês. E eu falo pra ela, manda um abraço pro Derby e pra Derby. Ela ri. Sim, sim, sim. Eles estão bem, vão estar bem, eu mandarei. E quando vocês colocam o primeiro pé pra fora das bordas da floresta... Não, peraí, tem o Elbaf ainda. Não, deixa eu acabar isso daí rapidinho. Tá. Quando vocês colocam o pé pra fora da floresta, aquele cervo dourado que vocês viram, vocês não veem mais. Pode rolar o roleplay aí, Elba. Bom, eu vejo... Cada vez que a gente tava ficando mais perto das bordas da floresta, Elbaf foi diminuindo a sua caminhada e foi se afastando do grupo, ficando mais para trás. Nisso, ele tem uma conversa distante dos outros com o Pistache. Pistache parece cabisbaixo, as orelhas caídas, e Elbaf faz um carinho em seu rosto metálico, em seus dois rostos metálicos, né? Uhum. E aí ele olha pra trás, porque nas costas dele tem os seus novos amigos. E aí ele fala para eles, esperem! E Por quê? eu caminho até eles e estendo as duas flores para o Bastê. E falo, pegue-as! E deixa esperando que o Bastê as pegue. Ele pega as flores assim e fica, tipo, olhando pro baixo, tipo... o que houve? Eu tiro o chapéu. Né? E aí aparece o bafo de verdade. E eu jogo ele pro Milo. Ai, gente, eu vou chorar, gente. Para, gente, eu vou chorar. E aí eu falo, não sei o que aconteceu comigo, mas eu ficarei na floresta. Até o meu último momento. Eu vivi aqui coisas que já não vivi há muito tempo. Desde quando eu era um pequeno anão. Nas montanhas. Bom, eu acho que o mundo não precisa de mim. Não é um artífice engenhoso que salva o mundo, mas sim pessoas com boas intenções. E entre morrer e curar, o que me questionei muito depois dessa experiência final, às vezes a morte é mais bem-vinda do que a cura. Caralho, bicho. Mano, o Lockfire vai correndo e dá um abraço nele. De verdade, assim. Aí, ele fala assim, mas você não precisa escolher alguma coisa. Você vai morrer. E a sua morte vai ser gloriosa. A sua morte vai ser foda. Você quer voltar pra floresta? Volte pra floresta. Mas volte bem. Aí eu tiro a minha flor e dou pra ele. Aí eu pego a flor, eu falo, eu dou um sorriso, Lockfire.
Não ouvi, Estou não ouvi, muito- não ouvi, não ouvi. Eu dou um sorriso pro Lockfire e falo, Lockfire, você está mais do que certo. Eu estou feliz com o que vai acontecer comigo. Eu fiz uma amiga de outro plano. Eu espero poder tomar bons chás com ela. Eu Não, pego, cara, eu conheço ela. Ela toma a vida da gente. De um Eu jeito pego- não glorioso. não, a glória para mim já está acontecendo. Eu estou sendo premiado e eu pego a flor e falo assim, tem gente que precisa mais dessa flor do que eu já me encontrei, eu estou bem. Eu vivi em metade da minha vida o que muitos não vivem na vida inteira deles. Eu não preciso disso, Lockfire. E eu falo, mas eu também não. Então, Bom. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu realmente falo desse jeito. Vamos fazer o seguinte. Você vai voltar pra floresta? vou. Então planta ela. Plantarei. Muito obrigado, Lockfire. E eu pego. Eu que agradeço. Você é um bom amigo. Obrigado. E aí, eu falo, bom Milo, você finalmente está me vendo de verdade. Peço desculpa, mas é difícil confiar em você. Mas aos poucos, você ganhou minha confiança. E a última coisa que eu tenho a você é uma última jornada com o Pistache. O Pistache gosta de você, meu amigo. Só que lembre-se, no dia que eu partir, o Pistache terá apenas mais um dia de vida. Então, quando isso significa que o meu último dia já se foi. Milo olha pro Elbaf. Olha pro chapéu. Eu sabia que você não era tão... Pistache. Fala assim, mas agradeço pelo que me deixou. Obrigado, espero que seja feliz. E nisso o Milo já sobe no Pistache e segura na corda que o Elbaf tinha amarrado pra ele, pra ajudar ele lá. Segura na corda pra poder cavalgar o Pistache. Puta que pariu, gente. Cara, o delírio do Elbaf caiu como maluco, mas não era assim que eu imaginei, velho. Então, eu já tinha tramado isso já faz um... Faz um tempo. Na hora que ele entrou o delírio, eu falei assim, cara, mais perfeito, Vai vai dar ficar certo, mais sim. perfeito ainda. Vocês, após despedidas, a Tintia dá uma cutucada no Elbaf. Bom, então vamos. Tem algumas coisas que eu posso te ensinar, talvez. Tipo, a plantar essa flor. Sim, empolgado. além disso, o chá dela também é muito bom. Venha, venha, venha. Maravilha. E vocês vão sumindo na floresta. Os demais, vocês me interrompam se quiser fazer alguma coisa diferente. Vocês seguem novamente para Linsk e vão encontrar os gnomos. Os gnomos não poderiam estar em outro lugar. Eles estão esperando vocês na taverna dos Três Martelos. Boas aventuras começam em tavernas, mas elas também acabam em tavernas. Vocês colocam 2 flores, porque uma ficou com o Elbaf, certo? Certo. Na frente deles. Eles olham para vocês. E eu não sei se eu falei. Gnomos nesse cenário tem 2 coisas interessantes. A primeira é o animal espiritual. A segunda é que eles têm aversão à mentira. Cara, quando vocês encontram, eles colocam as flores em cima da mesa que eles estão. Eles olham e falam para vocês: nós nunca achamos que vocês realmente voltariam. 10 dias passaram. Aí a gente fica. Aí eu falo, tipo, não, foi uma noite e um dia. Eles sorriem e falam: a floresta realmente é mais mágica do que nós imaginamos, então. E eu posso perguntar uma coisa? Sempre. Vocês mandaram algumas pessoas antes? Nós não. O governo sempre tá atrás disso aqui. Tudo bem. Nós vamos agora mesmo.
começar os preparativos para deixar poções aqui. Mas cadê o amigo de vocês? Ele foi? Aí eu abaixo a cabeça. Ele está bem. Ah, ele escolheu viver feliz. Acho que dá uma choradinha. Corre uma lágrima. E com isso, Na hora que os gnomos estão saindo, só um momento, não. Saindo Não vai acabar essa história agora, só um momento. Só um momento. Aí os gnomos olham ele faz assim. 1 dia, 8, 10 dias, então devendo ainda 40 esper de ouro pra mim. eles olham um pro outro, olham pro taverneiro, o taverneiro faz... Pago eu. E ele te dá 45. Que isso? Ele pega e fala assim, Melidro. Não, na verdade o cara daqui não era esse, né? O John é lá de Silbar, né não? É lá do seu bar. É lá de Silbar. Sim, O taverneiro vem aqui, na verdade é a Bela, né? A Bela já vem aqui, A dona que eu zoei. ela pega, te dá umas moedas, joga assim uma bolsinha, tira do meio dos peitos assim, te dá uma bolsinha e fala assim, pois está pago então. Fala assim, e cerveja de graça, porque isso daqui vai curar muita gente. Ei! Aí todo mundo, eita, ergue as canetas. Eu quero puxar o Milo de canto, Milo caiu. assim, conversar Não, eu tô aqui ainda. com ele. Não, tá aqui. Eu Caiu. Eu vou reconectar. tô aqui Ô, bastante. Milo, Hum. o meu plano de ter o Elbaf para fazer engenhocas e você vender não vai dar certo. Infelizmente. Você sabe que esse plano nunca daria certo, né? Não, mas aí deixa que eu faça as engenhocas. Agora é que não tem chance de dar certo. Olha, então eu tenho uma ideia melhor para você conseguir seu dinheiro. Diga. Você pode acompanhar a gente. Próximas viagens. A gente sempre para em uma taverna. Conversa Já sei, com gente já sei. nova. Eu interrompo ele. Já sei. A gente podia fazer uma guilda. Será que ia dar bom? Tipo, A gente você- pega uma guilda e chama de alguma coisa, sei lá, alguma coisa legal, alguma coisa gostosa. Tipo, essa se abóbora. fosse- Eu sabia que havia algo assim. Referências. Não. A guilda não. da abóbora. A gente podia fazer alguma homenagem ao Elbaf. Afinal, a gente não teria tido toda essa aventura se ele não tivesse morrendo. Verdade, né? Então a morte dele tem que ser comemorada. De maneira honrosa. Sim, óbvio. Vocês têm alguma ideia de nome? E o Chacal tá, tipo, abanando o rabo freneticamente, assim. Vamos lá, então. Era um Os anão- Elbafianos. Meu As Deus, fábulas, os fábulas. Porque o nome dele Era ao um inverso anão. é Fable, tá ligado? Ele era um anão artífice, fica fazendo coisa. Acho que Ele dá um like usava nessa- uma varinha e ele era muito rabugento. Ah, ele não era rabugento. Você não parece do meu amigo, hein? Ele é assim. Não era, Ele era assim. não era não. Ele tá enchendo o saco da gnoma lá. Ela já deve ter expulsado ele da floresta. É verdade, né? É, Com isso, mas a gente planeja um nomezinho, tá? E Milo, Beleza. a gente sempre pode ganhar dinheiro enquanto a gente se diverte e ajuda as pessoas. Todo mundo merece uma segunda chance. Entendeu, né? Que, né? Eu tô batendo a segunda chance pra Aí- todo mundo. aí ele tem que sempre falar a verdade. Ele fala, eu não quero, mas... Não acho que dará certo, mas vamos. E com isso, a gente fecha a nossa história da caçada na Neverson. Vai ter um epílogo depois dos... Como é que fala? Depois dos Boa Noites. Mas eu, de fato, tô muito feliz, porque eu achei que esse boss não é um boss que fala, nossa, é forte, que não sei o que, mas tudo poderia acontecer de um jeito se você tivesse feito outras escolhas.
Então tudo foi pelas escolhas de vocês. Então, muito obrigado. Fica aqui meu muito obrigado novamente a vocês que fazem essa história cada vez ser mais heróicas. E é isso. Com isso, boa noite, Hugo. Boa noite, eu queria agradecer a todos vocês por essa fantástica aventura. A aventura nunca acaba, né? Mas Jamais. logo menos teremos um Fairy Tail aí, uma guilda, alguma coisa do tipo, que a gente tá construindo nossos personagens, por mais que as histórias sejam rápidas. Eu, pelo menos, eu tô mantendo o personagem, a história, a pegada e vou ver até onde eu consigo levar isso, né? Vamos ver. Mas mais uma vez, gente, Elbaf, Milo, Bastê, muito obrigado e é nóis. Certinho. Boa noite. Nosso MVP com todas as palavras, Jeff. Boa noite, foi muito bom, foi muito bom. Foi um personagem diferente, que como sempre, mais uma vez, que eu amei fazer, eu amo muito. Impressionante. Eu gosto muito dos desfechos e das histórias. E foi muito bom, foi muito prazeroso. Todos os desafios de relacionamento com o grupo, principalmente com o Milo, que foi do ódio a um amor de amigo, pelo menos da parte do Elbaf, né? Acredito da parte do Milo também, né? Mas foi muito divertido com o Elbaf, com o Jeff, me relacionar com vocês e com vossos personagens. Rapaz, você me surpreendeu demais, velho. Eu nunca achei que você ia usar teu delírio, entre aspas, contra você mesmo, tá ligado? Puta que pariu. Porra, MVP super merecido, tá ligado? Eu avisei pro Renan na terça. Eu falei assim, cara, eu vou deixar o Hokage caído. Só que aí você me deu mais... Ok. Boa noite então, Renan. Boa noite a todos que acompanharam aí todas as sessões. É isso aí, né? História muito bacana. É legal ver a interação e como as coisas dobram. Às vezes parece que é tudo programado e a gente compra, mas não é. A gente negócio é mesmo. Não, parece que a gente planejou a história, tipo, não, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente vai falar isso, a gente bate aqui, Não, eu acho que a gente tá realmente já se entrosando, um personagem conhece o outro personagem, então o bagulho tá encaixando muito. É isso aí. Boa noite, Gui. Boa noite, mano. Hoje eu descobri uma coisa sobre o Jeff, que os personagens dele ou aparecem do nada, igual foi em Tiamat, que ele apareceu na terceira sessão do nada. Verdade. Ou eles aparecem do nada, igual ali Juan sumiu do nada e o Elbaf voltou pra floresta. Então assim, o Jeff ele é bem... É o mestre dos magos. É o mestre dos magos, assim. Mas, mano, que mesa, que história da hora, velho. Quando o Pedro falou que a galera falava que essa não era uma das melhores histórias, eu fiquei, mano, será que não, velho? E aí, mano, a gente conseguiu todo mundo construir uma interação muito boa, tá ligado? Todos os personagens interagiram uns com os outros. A gente conseguiu fazer esse desfecho, apesar de triste, que a gente já deu um gancho legal pra nossa guilda, entendeu? Em homenagem ao Elbaf. E, né, muito importante, o Bastê agora é um homem feliz com o seu cacauzinho, entendeu? Que vai crescer muito e vocês vão ver ele virar um lobo demoníaco que vai dilacerar geral, entendeu? Que vai... Nossa, o Chacal vai ficar muito nervoso. Top demais. Rapidinho, gente, eu queria falar isso. Para as próximas mesas, tá? Eu queria falar isso. Duas coisas. Primeiro, eu ouvi também que essa história não era nossa, uma das melhores histórias. Mas aí, eu também falei pro Pedro, não o Hokage, não o mestre dessa mesa, eu falei pro Pedro que quem torna as histórias divertidas somos nós, não a história. Não falei? Não falei? Mais E de uma olha vez. que história foda.
Que ótimo, mano. Mano, Fico e o muito Pedro, feliz que vocês o gostaram. Hokage, no caso, o Hokage como mestre, ele foi muito bom, tipo, o jeito que ele inseriu a nossa busca pelas Beladonas, que foi envenenando o Elbaf, e o jeito que ele construiu, tipo, a gente construiu o nosso personagem, conforme a gente jogava. Sim. Mas o Pedro interferia nos nossos personagens de uma maneira que só acrescentava, tipo, afinidade a um elemento, ou essa Lem- condição que todos os personagens conseguiram agora. Lembrando que Todo esse mundo mundo, deu um belíssimo de um parabéns pro Hokage, que ele é um ótimo mestre, mano. esse Ele mundo é dele, ajudar esse a mundo é gente dele. a melhorar os nossos personagens, entendeu? Importante que o que o Jeff falou, repete aí, Jeff. Esse mundo é dele. Esse é muito fantástico, cara. Então, tipo, regras, arquitetura, geografia, cenário, tipo, é tudo dele, tá ligado? E a gente tá sendo cobaia de algo muito foda, tá? Né? E Inclusive, eu acho que assim, se todo mundo juntar um pontinho, dá um pontão pro mestre e ele tem direito de Eu usar acho que contra o favor da gente na próxima Não mesa. faz isso não, que ele vai matar nós, Jeff. Ele vai matar nós. Não faz isso não. Merecido. Olha, vamos dar um parabéns, mas não dá ponto. Vai matar não dá nós. tanta trela, né? Mas não, Né? Agora- Não colabora também, não. desse jeito Não, vocês mas me eu- deixam. sério, o Hokage, ele, mano, ele deixou, a gente conversou em off, ele deixou eu conseguir o Chacal, mesmo que não foi fácil, ele deixou. Ele deu a afinidade alimentar, ele deu essa condição para os nossos personagens, que inclusive ajudou o Jeff a fazer o RP do desfecho dele. Mano, muito foda, mano, muito foda, parabéns. Eu fico realmente demais, muito feliz. Mano, você fez eu arrepiar 2 vezes em menos de 10 minutos de Caralho. pilantra. Agora, pô, assim vocês inflam meu ego pra caramba. Mas, na verdade, todo mundo aqui tá fazendo um mundo junto e tal, e eu não podia escolher pessoas melhores pra jogar. Porque no fim eu também me divirto, não é eu contra vocês, né? Mas agora, então, um epílogo. Deixa eu colocar uma música mais interessante, porque é um epílogo que pode dar gancho mais pra frente. Então eu vou colocar. Deixa eu ver se essa daqui funciona. Nossa câmera acompanha 2 gnomos. Já é noite. Esses gnomos estavam festejando. Os heróis provavelmente estavam discutindo o nome da guilda, estavam bebendo, ou foram até dormir. Esses 2 gnomos pegam então as beladonas e saem felizes em direção a quem vai cuidar para fazer o antídoto, que inclusive é usado no veneno das flechas do governo, né? Porém, eles param em um beco. Uma figura encapuzada com 2 olhos vermelhos olham para os 2. E os 2 se postam em condição de combate. Há um combate sangrento. E os 2 gnomos perecem. A terceira e mais interessante habilidade dos gnomos é que quando eles morrem, eles têm a escolha. Eles se transformam no animal deles, ou eles sobem ao firmamento, também em forma do animal. E o gnomo de animal de lobo, vocês veem ele se transformando em um lobo espiritual translúcido e sobe ao firmamento. Porém, o de pantera fica e desfere um ataque contra essa figura encapuzada e arranha o olho dessa figura encapuzada, que agora olha apenas com um olho vermelho. Porém, logo há um corte na nossa cena. E nós vemos a figura encapuzada saindo pelo beco, de costas, e uma pantera decapitada. Essa figura encapuzada segura uma beladona. Outra figura com um bandolim chega perto e diz:
serviço bem feito? E ele fala, serviço tranquilo. E ele diz, bom, com uma ajudinha sempre é melhor, não é? E assim encerra o epílogo. Ah lá, aí não dá, né? Assim fica difícil, É Nick nada, Fury, 45 certeza. sessões pra pegar a Belladonna pro cara roubar. né? Aí o Gui arrepia pela terceira vez. Nossa, mano, você acabou, eu acho que eu entendi que você botou um personagem que é comparsa da sorte, eu acho. Nossa, você é É um o pilantra. azar. É isso aí, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Considere-se apoiar a Guida da Abóbora e o College of Loop. Lembrando que esse rapaz encapuzado saiu com uma Belladonna, tá? Na mão. E lembram-se que tinha duas. Tá? Outra Fast Story acontecerá lá por volta de outubro. E aí a gente vê quem vai mestrar, quem que vai ser os integrantes. Esperem. E semana que vem, o que tem, Lockfire? Opa, semana que vem nós temos a ascensão de Tiamat com a galerinha, só o Milo, só o Renan que não joga a história, porque o Elbaf, o Jeff joga, o Gui joga, o Pedro joga, a Marina joga e Gabi joga. Joga todo mundo. Certo? Então todo mundo joga, mas quem não joga assiste, então venham assistir, venham participar conosco. A história tá massa também. Deu uma parada porque a gente entrou nas Fast Stories, mas bora lá. Terça-feira, quinta, algum dia teremos. É isso aí. Muito 20 no D20 e até a próxima. Falou. É isso.